Vamos começar então? Tem 18 aqui, 18 tá bom. E aí, galera, tudo bem? Vamos começar então. Onde é que a gente parou? A gente parou nos clusterings, a gente estava fazendo aprendizado não supervisionado, fazendo cluster, fazendo agrupamentos, beleza. Aí eu falei bastante sobre os métodos que tem, a gente abriu o R para ver alguns mais comuns, os que estão prontos na mão. Tem uma bibliotecazinha de cluster do R. Aí a gente começou a falar um pouco de distâncias, eu pedi para você fazer uma lição de casa, então é daqui que a gente vai continuar. Então, o que nós vamos fazer hoje, eu já vou antecipar, tá? Caso você vá deixar o paletó e cair fora. Ah, ó, você está vendo o que eu estou vendo aí? Todo mundo vê a tela? Sim. Dá para ver tudo. Beleza. Beleza. Então, caso você tenha que deixar o paletó e cair fora, pelo menos escuta essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Eu apresentei alguns métodos, a gente falou e tal, mas agora vamos entrar um pouco mais a fundo e ver eles funcionando, ver se realmente eles funcionam, na verdade. Então é o seguinte, nós vamos fazer um negócio, primeiro 2D para facilitar a vida, x e y. Aí nós vamos criar pontos aleatórios assim, ó, onde a gente está vendo que existe uma separação. A gente vai criar aleatoriamente, então a gente vai simular os pontos. Todos estão de uma cor só, porque não existe grupo A e B. Eu sou Deus, eu sei que existe A e B, tá bom? Eu sei que existem dois grupos, mas a gente, na hora que for trabalhar aqui, a gente não sabe. Então a gente vai criar tudo de uma cor só. Vai criar essas duas nuvens de pontos, mas como se fosse uma só, e vai chegar para o cluster e falar assim: agrupa aí para mim, filho. E a gente tem que, se tudo der certo, e vai dar, vou te garantir que vai dar, ele vai conseguir clusterizar, agrupar essas duas pessoinhas, esses dois grupos aqui, em dois ramos. Aqui dentro vai ser uma bagunça, porque é aleatório. Mas ele vai ter que conseguir fazer os dois grupos. Ctrl+Z, Ctrl+C. Ele vai ter que conseguir fazer os dois grupos. Se não conseguir, é porque está errado, é porque não está funcionando, é porque a sua distância escolhida não foi boa. E nós vamos usar a distância euclidiana. Euclidiana, para começar, tá bom? Mas antes disso, eu vou fazer uma implementação rápida de uma distância euclidiana, só para você comparar com a sua, que eu vi no post lá do Facebook, que teve gente que tentou fazer mesmo. Mas eu vou fazer uma rapidona, assim, sem apelar, sem usar as coisas do R, só para a gente ver como poderia ter sido feita, para quem não fez fazer depois e quem fez comparar, tá bom? Mas, então é isso que nós vamos fazer. Aí nós vamos fazer o seguinte depois. Esse primeiro vai ser fácil no sentido de que tem mesmo uma separação entre os dois, nós vamos construir para ficar evidente que existem dois grupos. E aí você vai aprender a fazer isso também para você ter uma noção de benchmark. Benchmark. Nós vamos criar esse benchmarkzinho fake. Vai ser uma distribuição gaussiana mesmo, normal, simples, mas que tem dois grupos, então tem que dar certo, tem que separar os dois grupos. Dois grupos, quer dizer, não é que tem que separar os dois grupos, sempre, se você usar eu falei da outra vez, eu insisto, toda vez que você usa um método não supervisionado para fazer grupo, ele faz grupo. O que precisa é fazer um grupo que faça sentido. E nesse caso, o grupo que faz sentido é esse aqui, que nós vamos construir para ser assim, é por construção, beleza. Aí depois nós vamos dificultar, nós vamos gerar de novo, só que eu devia ter guardado esse pedaço para copiar e colar. Nós vamos gerar de novo, só que mais pertinho. Aí nós vamos fazer, a gente vai começar a fazer coisas assim. Ah, ficou feio. Nós vamos criar grupo. Não, ficou muito feio. Nós vamos depois, ainda hoje, hein? Hoje vai ser pouco comprido. Aguenta firme aí. Mas também está gravando, depois eu subo no YouTube. Mas daí depois nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos chegando mais perto e vamos ver. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, tem dois grupos? Não, não tem dois grupos mais. Tem dois grupos na nossa cabeça, porque a gente sabe que tem. Mas não tem método no universo que consiga falar que aqui tem dois grupos. Então, nós vamos ver o que acontece. Ele pode até falar que ó, tem uma direita, uma esquerda e uma bagunça no meio. Vamos ver o que acontece. Então, nós vamos... Opa, tocar a campainha. Quem é? Opa! Opa, mano, chega... Senta aí, rapaz. Vou passar um café para você. Senta aí.
Bom, é legal que tem esse barulhinho de campainha, né? Aí a gente vai ver o que acontece se fizer isso aqui, tá bom? Na medida que a gente vai dificultando para o método. E aí eu estou mostrando 2D porque nós vamos fazer 2D, mas aí depois nós vamos fazer 3D, tudo hoje, rapidão, né? 3D com uma nuvem aqui e outra nuvem aqui em algum lugar, que tem que formar dois clusters, e aí depois de 2D para 3D, e aí depois a gente faz, sei lá, 40D, não, 40D não, mas sei lá, 8D, e aí não vai ter mais visualização nenhuma, mas se a gente entendeu tudo que a gente está fazendo, se a gente entendeu o fluxo da coisa, se a gente consegue imaginar, e é para isso que serve o 2D e o 3D, é para imaginar e compreender o conceito, para daí depois sair fazendo em dimensões maiores. A gente faz em 8D, 9, sei lá, a gente escolhe alguma, e aí já não vai dar mais para ver que tem dois grupos, mas a gente sabe que tem. E aí nós vamos ver se o negócio constrói dois grupos bonitos mesmo. Aqui dentro vai ser tudo arbitrário, tá bom? Para a gente começar a explorar. E na outra aula a gente vai continuar usando esse mesmo benchmark. Isso aqui é para a gente ver se o método está funcionando mesmo, se faz sentido. E a gente troca as distâncias depois para ver quem faz melhor e tal. E a gente vai explorando isso aí, tá bom? Deu para entender o que nós vamos fazer? Sim. Ótimo. Então tá. Então vamos em frente. Eu vou precisar de. Mas primeiro, então, vamos implementar aqui um códigozinho bem rápido de euclidiano para você comparar com o seu, tá? Dá para ler? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Entram dois, eu pedi para entrar dois vetores e você calcular a euclidiana ou já colocar o Minkowski logo com um P qualquer, mas vamos fazer entra dois vetores. Então, essa parte que eu vou começar a fazer agora é específica do R, mas o raciocínio é o mesmo de qualquer linguagem. Acho que para não fazer direto aqui, não, podia até fazer direto aqui. Vamos ver. Vou chamar de D igual a uma função que recebe um vetor A e um vetor B. Pô, professor, você não faz o vetor X, vetor Y, porque sempre dá confusão. As pessoas pensam que são as dimensões. Não, é um A e B qualquer. É o tiozinho A e o tiozinho B. Tiozinho A, tiozinho B, abre e fecha aqui, que daqui a pouco a gente vai precisar disso. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar a dimensão. Então, eu vou chamar de essa dimensão de A. Eu não vou fazer chique, não. O coleguinha que fez chique em Python tinha vários ifs de checagem para ver se o cara fez certo, if isso, if aquilo. Não vou fazer nada disso, não, tá? Função de cientista de dados, tá? Não tem if, não tem nada. Ela assume que você sabe o que está fazendo, o que não é verdade na maioria das vezes. Não é bonito, é rapidão, tá? Não vai ter if, não vai chegar, vai checar. Se tu botar o e-mail seu, em vez de botar um vetor de números, vai dar pau e pronto. Eu não vou ficar fazendo tratamento de exceção, try isso, try aquilo, não. Isso aí é quando a gente é pago para fazer, né? Quando é pela diversão, para entender, a gente não faz nada disso. Vamos lá. Estou supondo que o vetor A e o B vão ter o mesmo tamanho, que o usuário sabe o que ele está fazendo, o que não é verdade, não pode ser assumido no ambiente profissional. Mas aqui tudo bem, né? Então eu pego o tamanho, vou botar um. Ah, mas aqui tá. Peraí. Vou pôr um pouco mais para baixo, senão fica naquela marquinha. Então tá. Vou botar um for que vai desde o primeiro até a última dimensão, n é o número da dimensão, abre e fecha aqui. E aí o que faz nesse for? Vai ter um contador que vai pegar, sei lá, D grande é igual a D grande, é igual a D grande, vai acumulando, bem estilo C mesmo, vai acumulando o que? É a distância, a coordenada I do momento do serzinho A, menos a coordenada B do momento menos a coordenada I do momento do serzinho B. Tudo isso elevado a algum P, que a gente não pôs, né? Então, deixa eu pôr aqui como padrão. P é um número que o cara pode pôr, mas se não falar nada é 2 para ficar gaussiano mesmo, tá? Elevado a P. Mas isso aqui pode dar problema quando o P não for par. Quando o P for ímpar, o sinal vai fazer diferença. Então, vamos meter um abs aqui para dar um módulo. Então, é o módulo desse negócio, dessa diferença em cada uma das dimensões, elevado a P. E aí, no final desse for,
Ele vai somando todas as dimensões, no final do for, Dzão vai ter o resultado da soma, aí a gente faz Dzão elevado à raiz pésima, ou seja lá qual for o P, e retorna Dzão. Pronto. Só isso, né? Vocês fizeram, gente? Deu para fazer? Ou fez dar? Opa! Eita! E aí? O Felipe falou que sim. Ótimo. Não foi, e você, pelo jeito, não é o Felipe. O porta-voz do Felipe diz que sim. Quem que falou aí? Sim. No chat. Ah, esse negócio de chat. Que chat o quê, meu? Os caras não têm microfone em casa? Vamos lá. Então vamos testar, né? Vamos pôr sei lá, vai ser, vou fazer um negócio 3D aqui. 1, 1, 1. E o vetor B vai ser, sei lá, meio, 1,5, 2,5. Vamos ver se funciona isso aqui. Eita! Faltou um P? Não. For i igual a isso aqui. Eu não inicializei o D, né? Assim não pode. Não pode, não. Cadê o D? O Dzão. Não pode sair somando um negócio que não está inicializado. Dzão igual a zero, vai. Começa com zero, porque é uma soma, e aí vai indo. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Como é que eu vou saber se isso é verdade mesmo? Vamos fazer na mão. Vou fazer A menos B. Mas aí vamos fazer absoluto. Aí agora vamos somar tudo isso. E aí agora vamos tirar a raiz quadrada disso, porque eu não falei quanto valia P. Não, peraí. Eu não pus absoluto elevado ao quadrado, peraí. Absoluto ao quadrado, porque eu estou testando a euclidiana de verdade mesmo. E o square root disso dá 1,6. Quanto que deu o meu? Beleza, funcionou. Ótimo. Então, podia ter feito numa linha assim, mas é que eu queria que você fizesse com for. Para quê? Para você ver isso aqui, ó. Esse daqui podia ter sem C, né? Que é igualzinho. A menos de power para poder elevar para power, o resto seria igualzinho. Eu queria que você visse isso aqui, que isso aqui é importante, tá? É muito comum as pessoas se confundirem, é muito comum. Todo ano alguém faz isso. Esse ano não vai dar nem para checar direito se a pessoa fez isso ou não. Mas todo ano alguém, e não é só aluno, sempre alguém faz isso. Inclusive eu, às vezes. Você mistura isso aqui, em vez de pegar a mesma dimensão do senhorzinho A e do senhorzinho B, a pessoa mistura isso aqui, percorre dimensões diferentes, fixa na pessoa e fica fazendo a diferença entre uma dimensão e a outra, e aí não faz sentido nenhum, tá? Então é a mesma dimensão que está sendo considerada e é a pessoa a pessoa A menos a pessoa B, tá bom? Então isso aqui é um negócio que faz 2 a 2. Aí, uma vez tendo uma função que faz 2 a 2, agora você pode pegar uma matriz de, sei lá, vamos supor, vou chamar de, pegar só uma matriz de dados aqui que eu vou chamar de irmão, sei lá. Como é que era o meu A mesmo? Era 3 dimensional. Então, eu vou pegar 5 diferentes. Uma matrix aqui, vou pegar um irmão, matrix. E aí, vai ser 1. Bom, já vi que funciona, então eu posso pôr qualquer valor, né? 2, 2, 2. Aí depois, sei lá, 4, 5,6 e 9. Parece até nota, né? Vamos pôr uma coisa negativa para não ficar parecendo nota. Menos 2, 4 e 5. E aí, finalmente, 8, 0 e 0. Pronto. O cara tirou 8 na primeira e não quis nem aparecer nas outras. Pronto. E aí a gente vai falar que o número de colunas é 3. Ficou bonito? Ficou. Então, cada um dos meus... Não ficou bonito, não. Depois de assim, em vez de pôr de assado. By row.
true. Agora sim. Então, a pessoa, o senhorzinho A está aqui, 1, o senhorzinho B está aqui, 2, 2, 2, o senhorzinho C está aqui, o D e o E. Faz de conta que só tem 5, tá? Então, tem 5 pacientes, cada um é 3-dimensional. A minha função, ela faz 2 a 2. Então, por exemplo, se eu pegar, eu posso calcular qual é a distância entre o cara 1, todas as dimensões dele, e o cara 1 de novo. Tem que dar 0, né? Ótimo, ufa. O cara 1 e o cara 2, o cara 1 e o cara 3, o cara 1 e o cara 4, o cara 1 e o cara 5, e assim vai. E é assim, usando essa função, que na verdade vai ser uma subfunção, que você cria uma matriz de distâncias. Então a gente falou bastante sobre isso. Você tem que ter uma. Para criar uma matriz de distância, que aqui eu botei um nome ruim, né? M são os dados, eu vou chamar D maiúsculo foi usado. Mas foi usado dentro da função aqui. Então, acho que você não vai se confundir, vai? Não vai, porque está dentro de uma função, dentro desse escopo, dentro desses dois chavinhas aqui, você pode chamar do que você quiser, que na verdade tudo é apontador para apontador para apontador, não é mesmo? Para endereços, que esses sim são únicos, mas para facilidade dos humanos que programam em linguagem de alta de nível alto, existe o escopo da variável, você pode escrever o nome que você quiser e não vai confundir ninguém. Então, eu vou chamar de D, porque D é mais bonito. D é uma matriz de distância. E nessa matriz de distância tem que ter um... Vamos começar. Era 5 por 5, não é mesmo? 5 por 5. Não, para não dizer que eu já sabia, vou botar que é preenchida de zeros e nrow vai ser o tamanho... Então, tamanho de... Vou botar... Não, desculpa. O número de linhas dessa matriz é o número de linhas de M, exatamente. Porque se eu tiver 5 pacientes, a matriz de distância precisa ter 5. Vamos ver se tem 5 por... Ah, não, preciso botar o número de colunas também. E o NCol tem que ter o mesmo NRow de M. Tem que dar 5 por 5. Maravilha, 5 por 5. Tá muito rápido, tá dando para entender, posso tocar o barco em frente, porque eu tô falando com as paredes mesmo, as paredes não reclamam. Então eu vou falando sozinho. Até que alguém fale, ô, peraí, vai devagar, ou não, repete aquele negócio, eu vou tocando em frente. Senão era melhor assistir no vídeo, né, gente? Ou para ser assim, era melhor assistir o vídeo, você não vai interagir sincronamente. Posso tocar o barco, sim ou não? Pode. Pode, maravilha. Então Por eu mim tenho também. uma matriz. Beleza. Não, basta um falar que pode, que o primeiro que falar. Não, brincadeira. Basta um falar que não pode, que a gente para, mas vamos lá. Aí você teria que fazer uma funçãozinha que calcula. Eu não falei para fazer isso, mas é o certo, né? Porque uma função que calcula a distância euclidiana entre dois pontos serve para nada, sozinha, não é mesmo? Você não vai fazer isso na mão. O legal mesmo é receber um conjunto de observações. Isso eu não falei, mas deixei no subentendido, mas eu faço aqui, não tem problema. Afinal, o que eu vou fazer com uma matriz que mede a distância entre dois pontos só e acabou? O que eu vou fazer com uma função que mede a distância entre dois pontos e acabou? Preciso que isso seja aplicado a um conjunto de dados onde você vai fazer todos com todos. Beleza. Vou fazer uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de, sei lá, uma matriz de distância, MD, vai ser a função function, uma function que recebe os dados, por exemplo, esse M, e faz o quê? Primeiro cria essa matrizinha aqui. Acho que eu vou fazer assim, não, vai ficar muito sujinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou salvar. Save history, aula dist, Euclid, implementação versão 01.r. Vou salvar isso no txtzinho, vamos abrir lá. E aí a gente pode... Cadê? Tá aqui. Melhor, né? Civilizado. Vamos fazer civilizado, pô. Engenharia de software. Novembro de 2020, o ano que não acaba nunca. Esse aqui estava errado, esse aqui estava certo, esse aqui estava errado. Aí esse aqui deu certo, conferir. Não precisa desse para conferir, vou deixar só esse aqui para conferir. E daí falando que estava tudo certo, esse aqui estava errado.
Aí eu mostrei que funciona, mas agora vamos fazer. Pronto. Apaga esse aqui, senão ele salva em cima. Tudo bem? Pode ser desse jeito? A função que recebe o quê? A matriz de dados, basicamente. E, ficou bem mais bonito, com indentação e tudo mais. Primeira coisa é abrir a matriz, né? Vamos abrir a matriz. Ele zera tudo por... O default vai ser tudo zerado. Aí já põe o tamanho já captura aqui qual é o tamanho da matriz de dados. Seria só bom falar aqui que, ó. E é matriz de dados. Aí, beleza. A gente já sabe. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar quantos dados tem. Fazer civilizado. Vou perguntar quantos dados tem. Todo ano eu faço do zero de novo, em vez de trazer pronto. Sabe por quê? Não sei se te contaram isso. Talvez não. Você já está no quarto ano, já deve, quinto ano, sei lá, sexto ano. Você já deve ter percebido isso, mas eu vou te falar uma verdade universal. Só ver o resultado final não é bom. Quando você está aprendendo, é importante você ver o processo de criação também. Principalmente quando você está assistindo alguém que é mais sênior que você, construindo o negócio. Porque quando você vê a obra pronta, você não vê o fluxo das ideias. Quando você vê construindo, você vê o cara pondo andaime, subindo, batendo lá, ajeitando o nariz da estátua, sabe, pulindo, e aí depois ele desce, tira os andaimes e deixa bonitinho. Programar não é só ver o resultado final, é ver como faz também. Ainda mais se você quer aprender a ser produtivo. Não precisa ser que nem eu sou faixa verde, tem gente que é faixa preta mesmo. Já vê os caras programando em Extreme Programming em 2 ainda, usando todas as boas práticas e ignorando outras boas práticas que só servem para encher o saco. Você vê como realmente a coisa é feita, você aprende muita coisa no desenvolvimento de programação. Isso aí você já deve ter percebido, que só ver o código final não é uma boa, e é por isso que eu faço isso toda vez, faço do zero, em vez de te dar pronto o negócio. Claro, se for pequeno e simples que nem esse, né? Senão nós vamos ficar até amanhã fazendo isso. Beleza. Aí eu inicializei minha funçãozinha inicializei minha matrizinha que vai receber as distâncias, agora 2 for encaixado, basicão, que vai de 1 até m, porque é quadrado. E agora, hein? Agora é a ED2, acho. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Hã? Vamos lá, me ajuda. Nós vamos fazer 2 for encaixado que roda até M? Tá valendo, gente. Nós vamos fazer 2 for encaixado que roda até M? Poder pode, né? Acho que é um for Mas só não e aí você usa essa outra função, não? Um for só? Fazer com for só eu não consigo. Peraí. Não, peraí. Então, vamos pensar. Nós temos uma funçãozinha D que pega um vetor, e devolve a distância, certo? Certo. Devolve um número. E aí eu tenho agora em algum lugar uma matriz de dados que tem, sei lá, as dimensões, x1, x2, x3, x... Nosso exemplo é só x3. E aí tem o senhorzinho A, B, C, D, E, F. Certo? Eu não consigo ver, até gostaria de ver, seria interessante, mas eu estou duvidando, como é que em uma passada só eu vou calcular as distâncias de todo mundo contra todo mundo. Sacou? Eu preciso Eu calcular. acho que não dá, acho que eu confundi talvez um Não dá pouco. também. Se der, você me fala, mas eu acho que não dá, não, estou duvidando. Porque Eu quando achei que ia dar para usar outra função, mas não dá não. Para ignorar um desses a for. gente vai Mas ela usar, só. a gente vai usar outra função, isso é um fato. Mas eu vou precisar num for. Mas eu gostei que você tentou. Eu acho que Não, escapar de 2 for não vai ter jeito. sim, mas aí pelo Mas menos você pode fazer uma matriz só com triângulo superior, né? Aí você pega o for e percorre é só isso metade. mesmo. Exatamente. É isso que eu quero explorar aqui. Não é exatamente a matéria dessa disciplina, não é mesmo? É uma coisa de quase pré-requisito, mas é o tipo de coisa que a gente tem que relembrar sempre. Como é que faz para não fazer? Como é que é?
Como é que faz para não fazer tudo? Não quero nada disso aqui, ó. Isso aqui eu não quero fazer, não. Eu quero fazer aqui. E aí retorne, porque o R é uma função, é uma linguagem civilizada que retorna o tipo de dado que você quiser, e não só o número ou ponteiros, como C faz. O R é civilizado, retorna qualquer coisa, aliás, retorna objetos, retorna coisas nada a ver. E aí eu retorno a matriz D no final. Vamos ver se funcionou. Eu tinha acabado de começar o R, então vou copiar e colar essa parte aqui. Essa parte aqui não precisa, porque já está dentro da função, né? Ele não recebe a matriz D de parâmetro, ele cospe ela. Então, o que ele precisa são os dados que eu inventei agora. Vamos lá. Vamos ver se funciona? Não reclamou, pelo menos. Primeiro, eu tenho minha matriz de dados aqui. Vamos ver, chama MD, M. Fala que não dá erro. Erro, não consigo achar a função D. Ah, tá. Não copiei e colei essa parte? Estúpido, vamos passar de novo. Fiz besteira. Vou passar de novo. Passar de novo, colar tudo. Quer colar tudo. Agora sim. Função MD nos dados M. Ó, calculou aí. Não deu erro. Maravilha. Vamos comparar com o do R mesmo. Dist M. Ufa, olha só. Não fiz besteira, tá tudo certo, que maravilha. A função dist do R devolve um objeto. Temp. Vou perguntar o que é esse temp aqui. Ele é um objeto do tipo dist. É um negócio que é um tipo de dados que só existe dentro do R mesmo, que é para otimizar o armazenamento dessas matrizes específicas de distância, sabendo já que a diagonal é tudo zero e que ela é simétrica, então ele só guarda de baixo, blá, 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 e otimiza. Mas é basicamente a mesma informação que está nos dois, tá? Só tem que ficar esperto com isso. Se o seu algoritmo de clustering recebe esse objeto aqui, não adianta enfiar para ele a função direta. Beleza, então fizemos, maravilha. Fizemos, mas eu não vou mais usar, tá bom? Não vou ficar usando essa funçãozinha que eu acabei de inventar, não, para o próximo passo. Então, o que é o próximo? Tudo bem até aqui? Estamos de boas, isso aqui era para ter feito até aqui. Mas ficou feio isso. Vamos fazer bonito? Fazer bonito. Se está um embaixo do outro, não precisa de ponto e vírgula. Ops. Não precisa de ponto e vírgula. Vamos fazer... Senão o professor tira ponto, né? Então, se o professor tira ponto se não tiver indentado. Certo. Esse aqui não precisa. Bom, mas vamos fazer mesmo assim. Vamos for de uma coisa só. E retorna. Vamos deixar indentado bonito para a posteridade, para depois eu mandar para vocês. Isso aqui, beleza. Esse aqui era só para... Ops, slow aqui, tá gritando. Só para conferir. Pronto. Beleza? Esse aqui nem precisa mais. Então tá, isso aqui era para você ter feito, esse aqui não era, mas você deve ter desconfiado que só com o de cima não ia servir de nada. Agora vamos começar a fazer a aula de hoje mesmo. Afinal, passou só 40 minutos, não é mesmo? Vamos ver aqui. Agora nós vamos fazer isso que eu falei. Nós vamos criar uma distribuição de nós vamos fazer duas nuvens de pontos e não contar para o computador que tem duas nuvens de pontos. Então, todos serão da mesma cor. Não vai ter A e B. Só que nós vamos fazer separado, mais ou menos igual está essa figura aqui, para a gente ter certeza que o método de clustering vai dar certo e que ele vai realmente separar em dois. Tudo bem? E aí a gente explora a distância euclidiana e aí a gente pode até fazer com outras para ver o que acontece. Eu gostei que um dos coleguinhas aí fez com P variável lá no Facebook, fez um P variável e anotou quanto tempo demora, a performance é legal, mas não é o que mais importa. O que mais importa num benchmark desse tipo, e esse é um problema que eu tenho com os computeiros de modo geral, não quero que você seja assim na sua vida. É claro que é importante a performance, claro que é, mas a performance de qualquer algoritmo ela é secundária à sua corretude. Primeiro ele tem que fazer o que você pensa que ele faz.
Depois ele tem que fazer o que você quer que ele faça, que são coisas diferentes, né? O que você quer que ele faça, o que você mandou ele fazer, são coisas diferentes. Mas primeiro tem que ver, ele faz o que eu mandei fazer? Faz, beleza. Próximo passo. Ele faz o que eu queria que fizesse? Próximo. Sim. Tem esse outro que também faz. Então vamos ver qual é mais eficiente, qual é mais rápido. Lá. Mas o mais importante de tudo mesmo é ele faz o que eu queria que ele fizesse. Para isso, você tem que ter benchmarks, conjuntos de testes desse tipo. Não é saudável sair usando coisas sem primeiro testar num conjunto de dados fake que você sabe qual é a resposta. Principalmente porque no mundo do não supervisionado, falei milhões de vezes, é mais difícil, porque você nunca sabe qual é a resposta mesmo, nunca sabe a maneira de dizer, né? É difícil ter noção da resposta correta num programa, numa tarefa de análise não supervisionada de dados. Então, é essencial quando você está aprendendo, quando você está estudando, e também quando chega um algoritmo novo, você quer mudar uma distância, mudar uma coisa aqui, mudar ali, você não vai testar nos seus dados, que você nem sabe qual é a resposta, você vai testar alguma coisa desse tipo, que você sabe qual é a resposta. Porque, às vezes, senhores, por incrível que pareça, tem algoritmo, tem procedimentos, que eu vou chamar de procedimento, que vai desde a escolha do pré-processamento até a palavra final da figurinha, passando pela escolha da distância, passando pela escolha da forma como vai organizar tudo que a gente está discutindo aqui nessa primeira parte da disciplina. Por incrível que pareça, tem pipelines deles que dão errado, porque você escolheu uma distância que não faz sentido para aquele negócio. Aí dá errado uma coisa que é obviamente verdade. O seu teste já dá errado. Aí você descarta, não pode ficar com um negócio desse, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Criar dados fictícios. Para criar dados fictícios, nós vamos, para ser simples, nós vamos fazer distribuição gaussiana. Levanta a mão aí. Não tem um negócio de levantar a mão? Multivariada normal distribuição. É a mesma coisa, só que em várias dimensões. Tá? Foi uma simplificada poderosa, mas é a mesma coisa, só que em mais dimensões. Então, tá vendo essa figurinha aqui? É uma normal multivariada, ou seja, ela gera pontos, ela modela pontos no espaço 2D em vez de ser no 1D, só que é o que você está acostumado. A formulinha é bem parecida, só essa daqui, só que matricial, né? Então, deixa eu copiar a imagem, vamos discutir isso aqui rapidamente, para não também... Ops! Pô, mas está muito pequeno isso. Se eu fizer maior, ele faz maior, deixa eu ver. Opa! Print screen. Print ice cream. Certo. Era mais rápido eu ter escrito eu mesmo, mas isso aí eu não decorei ainda, até hoje. Ó. O que é essa distribuição aqui? É igualzinha. Vamos botar 1D. F de x, aquela clássica, f de x igual a 1 sobre raiz de 2π. Vou botar diferente, hein? Em vez de botar raiz de 2π, eu vou botar 2π elevado a meio. Tá bom? Elevado a meio, e elevado a menos meio de x menos μ, não é assim? Elevado ao quadrado dividido por sigma 2. Tá lembrando disso aqui? Esse é um clássico, tantas vezes já escrevi que eu decorei. Isso aqui é a distribuiçãozinha que quando você faz f de x por x, faz o sino, lembra do sino? Opa, faz um sino, a distribuição do sino. Ela é simétrica, apesar do meu desenho, a média fica exatamente no parâmetro μ de locação, e a gordureza dela tem tudo a ver com sigma. Então, aumenta quanto maior o sigma, vai subindo, e quando você muda isso aqui, ela anda para a direita, ela para a esquerda, todo mundo já ouviu falar disso. Note que a função multivariada é igualzinha, só que o x que entra é vetor. Por isso que está negritinho, tá vendo? Adulto não faz setinho em cima, tá? Setinho em cima é coisa de criança do vestibular, de escola e de físico. Os adultos da matemática fazem negritinho. E aí, quando fica sem noção mesmo, nem isso eles põem, você devia saber, sabe? É um negócio que já está implícito, é a hora que a gente totalmente se perde, eu inclusive. Mas aqui eu ainda não me perdi, não. Então, esse x aqui é vetor, tem um vetor aqui em cima, um vetor aqui em cima. Mas eu não vou pôr isso, não. Vou deixar, só escrever aqui que é vetor. E o que quer dizer isso aqui? A entrada, você põe, do mesmo jeito que você punha um ponto aqui, ó, você põe um ponto X aqui, por exemplo, 8,35, ele
cuspia qual é a função e pronto. Isso não é uma probabilidade. Eu sei se você lembra disso. Isso não é uma probabilidade. A probabilidade é a integral de menos infinito até sei lá onde você quer aqui, até 8,35 de f de x dx. Essa integral é que era a probabilidade de x menor do que 8,35. Lembrou? Você deve ter bombado nessa matéria alguma hora na vida, é isso aqui. Então, não estou falando, isso aqui não é uma probabilidade, é uma densidade de probabilidade, uma FDP ou uma PDF. No multidimensional é a mesma coisa, só que, deixa eu tirar esse negócio daqui, senão vai atrapalhar. Só que tem mais dimensões. Então, você que passou de cálculo 3 sabe que existem funções de várias variáveis. Se fosse 3, isso aqui seria assim, x, y e z. Não, tá feio. Seria uma função do vetor. Vou pôr de assim, ó, x, y e z. Colocar o vetor como se fosse uma matriz coluna, porque o pessoal de aprendizagem de máquina adora essas coisas. Matriz coluna, vetor coluna. Então, se entrasse com o vetor coluna desse x, y, z, esse monstrinho seria o quê? Teria K igual a 3, ele é 3D, né? X, Y, Z são 3. Então, ficaria 1 sobre 2π de 3 sobre 2, 3 meio, né? Em vez de... tá faltando um negócio aqui, pô. Professor, tá faltando aqui 1 sobre sigma. Não vai dar certo nunca. Agora sim, voltando. Se Geraldine ver isso, ela vai comer meu fígado. Tá ensinando errado os caras? Então, 1 sobre raiz de, porque isso aqui é meio, raiz de determinante de sigma. Ixi, determinante de sigma não é só nó? Não é determinante de sigma. Quando é um D, determinante de sigma, a matriz sigma em um D é só o sigma e acabou, porque é uma matriz 1 por 1. Todo número é uma matriz 1 por 1, né? Mas isso sim é que é matar uma formiga com um canhão. Dizer que um número é uma matriz 1 por 1. Mas né? Frescura, mas Então, nesse caso, se reverteria esse. Mas num mundo 3D como esse daqui, esse sigma aqui é a matriz de covariância, grande matriz de covariância, onde você tem sigma, 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 3 por 3, sigma, sigma, sigma. Essa matriz... eu tenho uma aulinha de uns 10 anos atrás no YouTube, só falando dessa distribuição aqui, quando o reconhecimento de padrões era mais matemático e menos mão na massa, nos tempos ancientes, onde o pessoal adorava o professor R. Vencio. E eu vou... Mas eu fiz bem feito, porque eu fiz com calma e tal, e ficou um vídeo bonitinho, então depois eu passo. Então agora a versão turbo, mas depois eu posto lá a versão com calma. Mas voltando aqui. Então a matriz de covariância 3 por 3, 3 dimensões, tem a covariância de, por exemplo, y com x, em termos chulos, sem ficar a aula inteira nisso, seria o efeito, é como se fosse quanto que x e y estão grudados. Quando um varia, o outro varia também. Quanto que é uma forma de quantificar o quão grudadas, quão dependentes, dependente é um termo ruim, porque ele tem palavra reservada, mas quão grudados essas duas dimensões são. Essa daqui seria quão grudado z está com x, essa daqui seria quão grudado y está com z, e assim vai. A quantificação do grude de y com x é a mesma do x com y. Então, ela também é simétrica. A quantificação do grude de x com z é a mesma de z com x. Então, esse valor e esse são iguaizinhos. Só faltou a diagonal. A diagonal é quanto x está grudado com x. Mentira, ninguém escreve desse jeito. As pessoas falam que é usual simplesmente colocar a variância. Mas é como se intuitivamente estivesse falando que é o quanto x varia com x. Isso é a variância. Então, essa é a variância de x, essa é a variância de y, e essa é a variância de z. Então, a matriz de covariância... Esse aqui quem que é? É z com y. Faltou alguém? Não, está todo mundo aí, se fosse 3D. Então, essa matriz sigma é isso aqui. É uma matriz 3 por 3 com... Isso tudo é calculado dos dados. São parâmetros, tá bom? Então, quando você definia antes a sua matriz, a sua distribuição, a sua densidade de probabilidade gaussiana, quando você falava assim, x segue... Lembra daquela conversa? X segue uma normal. O que você precisa para explicar exatamente de qual normal você está falando? Você precisa de um mi e de um sigma. Você me der esse número e esse número, eu falo exatamente qual que é o sino.
No mundo multivariado, você precisa de mais coisa. X é uma normal multivariada, que eu vou colocar aqui K para dizer que é multivariada, de um vetor μ e uma matriz de covariância. Então, agora você precisa dar 3 vezes 3 números, se for 3D, né? 3D. Se K for igual a 3, vai. K for igual a 3, você precisa dar uma matriz 3 vezes 3 e um vetor 3. Então, são 3 vezes 3, 9, 10, 11, 12 números input especificam completamente uma distribuição de probabilidade gaussiana ou normal no mundo 3D, X, Y e Z. E para dizer que isso aqui não serve para nada, você lembra de química? Daqueles orbitais nada a ver, dos elétrons que você viu na escola? Eles ficavam aquelas coisas que tinha aquelas nuvenzinhas, que eles não estavam em lugar nenhum, estavam em toda parte, blá, blá, blá. Eu não lembro mais qual que é o orbital. Devia saber, mas igual você, também passei com 5 bolas. Quando eu me formei em física, já ficou no passado distante. Nem lembro mais. Mas esse aqui eu lembro. É uma distribuição no espaço que x, y, z é uma distribuição de probabilidade de onde que o elétron estava, blá, blá, blá. Então, essa é uma das aplicações. Mas existem zilhões de outras aplicações, em particular em aprendizado de máquina, de modo geral, não só os supervisionados e não supervisionados. Então, isso aqui é muito importante. Essa parte aqui é muito importante da disciplina. Eu escolhi introduzir ela aqui no contexto de simulação, porque a gente está com pressa. Mas no passado tinha aula só disso. Vou deixar o link depois no videozinho, que é o mesmo estilo desse aqui. Inclusive, é o mesmo material que eu estou usando. Passou 10 anos, nada melhorou. Quer dizer, melhorou, mas enfim. Tá, voltando. Então, esse aqui é o determinante dessa matriz aqui. Putz, mas aqui eu baguncei mesmo, hein? Deixa eu tirar isso daqui. Vamos fazer aqui embaixo de novo. Para seguir fazendo aqui a funçãozinha. Estava explicando o que é esse negocinho do Wikipedia aqui, né? Que é o que nós vamos usar daqui a pouco. Não se apavora, não vou mandar você implementar nada disso, nós vamos usar pronto no R. Os mais malandros já estão até entrando aí na internet procurando a biblioteca que faz isso, daqui a pouco eu chego lá. Mas primeiro deixa eu terminar de explicar a formulinha. Então, é um sobre raiz de determinante dessa matriz, todo mundo sabe que é determinante, né? Por pior que seja a matriz, pode ser, tipo, matriz 3x3 a gente fazia na escola, 4x4 tinha aqueles truques sujos de jogar um para lá, um para cá, caso você estivesse prestando um ITA ou segunda fase, sei lá do que, precisava saber, mas determinante 10x10 ninguém sabe fazer não, ninguém, sei lá se alguém sabe fazer de cabeça, de mão, assim, o determinante 10x10, mas tem código que faz tudo isso, tá? Até os antigos faziam, existe algoritmo, antes mesmo de ter código, já existia algoritmo para resolver um 10x10, mas hoje é trivial, é só chegar lá e falar assim, ó, faz aí para mim, sei lá, matriz. Deixa pra lá. É só chegar e pôr aqui. Acho que é det. Calculando o determinante de uma matriz. É moleza. Hoje em dia é de boas, tá bom? Numericamente tudo mais. Então não vou mandar ninguém fazer isso. Vezes exponencial, vou botar assim para não ficar enorme o negócio de cima. Abre um exponencial e elevado a menos meio de. Então agora vamos lá. O que é esse monstrinho aqui? É a transposta. Todo mundo sabe o que é isso, claro. Mas a transposta, dependendo da fonte que você vai procurar, dependendo do livro, ela pode ser x menos mi, um transpostinho assim, ou pode ser x menos mi, só um risquinho assim, aí a pessoa pensa que é derivado. Lógico que não, é um risquinho, depende do... Você não sabe isso, certamente você não entendeu o contexto onde você está, né? Mas eu já estou te avisando antes, para você não se confundir, para não perder tempo se confundindo com isso. E acho que é só. Essas são as duas notações principais que existem por aí em livros e websites. É para transposto, tá bom? E por que transposto? Porque agora nós estamos falando de vetores. Então, é x vetor menos mi vetor transposto. E por que precisa disso aqui? Porque x é um treco x, y, z, que a gente fez desse jeito. Então, para a operação de menos fazer sentido, o mi tem que ser também um vetor coluna, assim, um mix, mi y e mi z. Nem preciso te falar que quando k igual a 30 dimensões, não é mais x, y, z, é mi1, mi2, até chegar em mi30, não é mesmo? Mas agora, só para introduzir devagarzinho, vou utilizar... depois eu parto. X, y e z, em vez de x1, x2, x3, blá, 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 tá bom? Mas deixa eu tirar isso aqui. Eu tô falando sem parar e ninguém falou nada, eu vou em frente, hein? Beleza?
Beleza? Beleza, professor. Beleza. É porque às vezes cai a ligação aí, cai a ligação, esse é um termo de tiozão. Cai a conexão aí, eu estou falando com as paredes, então de vez em quando, se alguém puder falar, beleza, beleza, só para dar aquele ritmo. Então tá. Então isso aqui fica nada mais, nada menos do que x menos μx, y menos μy, z menos μz. Vira um vetorzinho. E aí, transposto significa que você vai entrar de assim, né? X menos μx, y menos μy, z menos μz. Só para esclarecer, x, y e z são os números que você entra. É que nem esse 8,35 que você entra, é o input, e com esse número você obtém a função. No mundo multivariado é a mesma coisa. No mundo multivariado é a mesma coisa. Você vai entrar com 3 números. Você vai perguntar qual é a densidade de probabilidade de 0,85 menos 7,1 e 31,4. Você vai perguntar isso e o negócio vai responder, 0,83, sei lá. Vai sair alguma coisa, entendeu? Vamos deixar isso aí. Mas voltando aqui. Então tá. Então a transposta disso fica de assim. Então, esse pedaço aqui é isso aqui. Vamos continuar. Puxa vida, tá ficando grande, hein? Tá ficando grande. Continuar para baixo. Mas tudo bem, a lousa é infinita. Precisa apagar. Então tá, exponencial de menos meio do x menos mi, tudo vetor transposto, vezes o que mesmo? Não lembro, deixa eu ver, vezes sigma menos 1. O que é sigma menos 1, professor? É 1 sobre sigma? Não, amigo, não. No mundo das matrizes, sigma menos 1 significa o inverso de sigma. Lembra dessas coisas? O inverso da matriz? O inverso da matriz também era um negócio místico, porque, sei lá, A vezes A menos 1 é igual a matriz cheia de 1s, não é isso? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que é a inversa de uma matriz? É aquela que, se você fizer vezes ela, dá a identidade. Lembra de álgebra booleana? Faz tempo, né? Tinha essas coisas também. Então, a matriz, só que não tão ruim quanto... Então, a matriz inversa, que você já ouviu falar bastante, a inversa da matriz de covariância é o que entra aqui. Se você está precisando de uma inversa, já está falando que a matriz sigma não pode ser qualquer uma. Você não pode chegar lá e botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode ser qualquer uma. A gente aprende em álgebra linear que, e aí eu vou usar o sotaque que o meu professor falava, que eu tive na graduação. Uma matriz admite a inversa. É quando ela tem que admitir a inversa. Tem várias condições para que uma matriz tenha uma matriz inversa. Não é qualquer uma que você sai e fala, me acha a inversa. Se fosse um número, seria de boa, né? Qual que é o inverso de 38? 1 sobre 38, pronto. Fácil assim. 1 dividido por 38. Mas no mundo das matrizes não é assim, não. Não é qualquer um que não pode inverter qualquer um, não. Então, tem que lembrar dessas coisas. Felizmente para nós, uma matriz de covariância é uma dessas que admite uma inversa, não é bonito? Claro, senão não seria assim, né, meu amigo? Mas, enfim. E aí, depois, qual que é o outro pedaço? Acho que é só o outro sem transposta, né? E aí é o finzinho sem transposta. Vezes x menos mi sem transposta. Vamos ver. Esse treco aqui era de assim. 3 linhas por uma coluna. E essa daqui é 3 por 3. Como você bem sabe. Não, então, era de assim. Então, se eu tentasse fazer essa multiplicação, ia dar pau. Não dá certo. Por quê? Esse não está igual a esse. Não. É por isso que tem essa transposta aqui. Para transformar um negócio de assim. Para ficar uma linha e 3 colunas. Multiplicando por uma coisa que é 3 por 3. Que é sigma. A sigma é quadrada, a inversa dela é quadrada também, então está tudo certo, 3 por 3. Essas dimensões estão ok, e o resultado final vai ser um negócio 1 por 3. Então, beleza. Esse pedaço aqui vai ser um negócio 1 por 3. Esse daqui é uma coisa 3 por 1, porque eu não transpus nem nada, é igual esse aqui, né? Original. Tá ok as dimensões internas, no final, vai dar um negócio 1 por 1, que é um número. Então, o resultado desse monstrinho inteiro aqui é um número, que pode ter sua exponencial feita de boas, tá bom?
Deixa eu só terminar aqui. Vezes um negócio de assim, vai dar um número no final. Número. Deu para entender a moral da história? Então, apesar de ser compacta, essa expressão ela é profunda, ela é compacta e profunda, mas não é difícil. É uma generalização daquela que você estava acostumado aqui. Tudo bem? É isso que nós vamos usar. Ela é muito usada em tudo quanto é coisa, tudo quanto é coisa. Em reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, é muito, muito, muito usada. Principalmente quando você não tem nenhuma ideia melhor e for em muitas dimensões. Em dimensões menores, as pessoas às vezes têm ideia melhor. Por exemplo, eu tenho aqui uma distribuição assim. Assim, ó. Não, assim também vão. Assim. Pô, mesmo tendo bombado em Rosales, você sabe que isso aqui não é uma distribuição gaussiana, né? X não é uma normal, não segue uma normal, não presta essa aproximação. Aí você vai em 2D, isso aqui é importante, ó. Você vai em 2D, x, y, e aqui tem uma f de x, y. Ó, note que isso aqui não é 3D, é 2D. Tem 2 de entrada e 1 de saída, tá vendo? Mas eu tô usando o último eixo F para poder desenhar. Você tem um negócio assim, aí você já tem uma coisa que é assim, distribuição assim, ó. Aí você já fala, bom, não é uma gaussiana, mas já está aproximando. Aí você vai para 3D, x, y, z, já tem uma bola, aí a aproximação gaussiana começa a ficar cada vez mais razoável. Se você tiver em 80D, não tem porquê, a menos que você tenha porquê, a menos que você saiba que tem um motivo explícito para não utilizar, salvo um motivo explícito para não utilizar, em geral, você chega na dimensão desse, não, isso aqui eu estou exagerando, mas vamos, sei lá, botar 10D. Você vai para 10D, a distribuição gaussiana 10D, ela resolve 99% dos problemas. Porque quanto maior a dimensionalidade do negócio, melhor ela encaixa. Quer dizer, não é que melhor ela encaixa. Menos dá para saber que não é ela. Quanto maior a dimensionalidade, menos você consegue ter certeza que ela não serve. Então vai ela mesma. Olha que raciocínio que você fala, nossa, cara, os caras de exatos não são tão exatos quanto eu estava pensando. Quanto maior a dimensão, menos argumento contra ela você tem. E como ela tem um monte de propriedades boas do ponto de vista teórico e prático, a gente fica com ela. E é por isso que ela é super, mega, hiper importante, e é por isso que nós vamos fazer ela agora. Tá bom? Bom, uma vez feito todo o modo turbo, porque era para ter uma ou talvez até 2 aulas sobre isso, mas depois eu mando o vídeo. Então agora, uma vez dito tudo isso, vamos achar o pacotinho que faz. Cadê o pacotinho que faz? Não entendi nada, mas quero fazer mesmo assim. Beleza. Multidimensional em R. Em Python eu não sei, mas deve ter também. Olha só, o pacotinho chama MVT-norm, deve ser de multivariado normal. Como simular uma multivariado normal em R? É isso aí que a gente quer mesmo. No pacotinho mas? Mas espera aí. Eu posso pôr a dimensão que eu quiser? Pensei que era MT. Ah, não, são 2 diferentes. Esse pacotinho aqui também tem um simulate from a multivariado. Ah, tá, mas esse aqui é só para simular. Bom, pode ser também. Aqui eu já tinha instalado. Aqui esse aqui é mais completo, o pacotinho. Então, se você não tem pacotinho aí, se você está sem internet, ou qualquer... Bom, se está sem internet, como é que você está aqui agora, não é mesmo? Mas se você não tem, você está numa ilha deserta e precisa simular uma gaussiana, multivariado para sair de lá, e seu notebook ainda tem bateria, a ilha pode estar deserta, mas ter, enfim. Você pode usar a biblioteca library, como é que chama mesmo? MVT-norm. Pum! E com essa biblioteca você pode usar a funçãozinha, como é que chama a funçãozinha que simula? Todas as funçõezinhas que, não sei se você fez isso em alguma disciplina, mas toda a funçãozinha do R que simula, quase toda a funçãozinha do R que simula números aleatórios começa com a letra R. Por exemplo, R-norm é aquela que simula de uma normal distribuição tradicional, R-norm. O D-norm é a que faz a densidade, o P-norm é a que faz a probabilidade, o Q-norm é o que faz o quantio, e o R... Então, existe uma convenção meio que todo mundo em geral obedece no R, quando cria funções novas, que
O nome da funçãozinha começando com D é a distribuição, é o grafiquinho. Começando com P é a probabilidade, é a integral. Você não precisa fazer integral na mão, nem dá para fazer integral. Começando com Q é o quantil que eu vou deixar para lá, senão a gente vai se perder muito tempo. E o começando com R é o que simula. Vamos pegar outra. Por exemplo, de Poisson, que é um clássico. R Pois. Começou com R, é o simulador, é o que gera pontos segundo uma distribuição de Poisson. Só mais uma, deixa eu ver. Binomial, talvez? Binom. É a distribuição binomial. Começou com R, começou com R'inho, é a funçãozinha que gera números aleatórios. Então, isso não é curso de R, então não vou ficar falando muito disso não, apesar de ser super, mega, hiper importante, vou pular. E vou direto para a nossa R... Como é que chamava o negócio? MV norm, não é isso? Não, R, MV... Isso. Vamos ver o help aqui. Então, é o multivariado, normal, densidade e random deviates, que é a mesma coisa que gerar números aleatórios. Ele não tem os outros, claro, porque quando você está em... Não sei se você lembra de cálculo, mas... Isso é uma coisa interessante. Só para falar, mas por que não tem tudo? Não sei se você lembra de cálculo, mas quando você está em 1D, 1D significa que só tem x, e aqui já é o f de x. E aí você tem uma função qualquer e você quer integrar daqui até aqui, você só está integrando essa região aqui. Então, você tem uma integral que vai de, sei lá, de A até B, clássico, de A até B, de um f de x dx. Maravilha essa integral. Quando você tem uma coisa em mais do que uma, qualquer coisa que seja mais do que uma dimensão, então você tem aqui um x, um y, um f de x, y, e aí que tem uma função qualquer, não sei quem te deu essa matéria, não sei se você lembra, mas precisa ter um ômega, uma região de integração aqui embaixo, porque na verdade você está fazendo um volume, lembra disso aí? Tá dando uns calafrios, não, de lista de exercícios que você fez? Então, quando você faz em mais de uma dimensão, por exemplo, duas, existe uma região de integração de f de x, y, dx, dy. E, em geral, tem quantas dimensões forem necessárias, de f de vetor, de, sei lá, kx. E é significando que essa integral é feita em quantas dimensões forem necessárias. Se for 20, é 20. Então, tá, beleza. Isso aqui já começa a ficar muito louco, só numericamente. Só numericamente, na verdade, mas começa a ficar fora do escopo de fazer na mão. Começa a ser necessário mesmo usar a computação. Mas, de qualquer forma, de um para frente já precisa desse monstrinho aqui. Você precisa falar onde. E é meio complicado você botar isso numa funçãozinha básica. Então, eles não fazem isso. Não existe o P multivariado norme, porque você tem que definir a região de integração. Claro, existem funções que calculam integrais numéricas n-dimensionais no R, lógico, que é um negócio importante, útil, mas não no nosso nível aqui. E aí tem que definir o ômega e tal, aí dá trabalho, aí é para valer. Mas não precisamos de nada disso nesse momento, estou justificando por que só tem o D norme e o R norme. O que nós vamos precisar é o R norme, de gerar números aleatórios. Então, vamos gerar N números aleatórios com alguma média, algum sigma. Se você não fala nada, vai ser... Esse monstrinho é só para dizer que se você não fala nada, vai ser o número de dimensões da matriz só com zeros. E a matriz, se você não fala nada, vai ser uma matriz diagonal, ou seja, 1, do mesmo tamanho desse min aqui. Ou seja, é aquela gaussiana padrão. Lembra da gaussiana padrão? Quando você não fala nada, x é n01. O que significa isso? É uma gaussiana que está centrada no zero e tem gordureza 1. É a gaussiana padrão, a normal padrão. Existe uma versão multivariada dela. Se você não fala nada, vai ser x. Eu vou falar que sei lá, k-dimensional, uma normal k-dimensional com vetor 0, 0, 0, 0, 0 e matriz sigma 1, 1, 1, 1, 1, 1 e aqui tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Seria o equivalente da nossa gaussiana unidimensional, só que aí ela formaria essas coisinhas assim. Se for xy, formaria um negócio assim, uma bolota, um sino de asymptote,
para aqueles que sabem o que é um Dantop, forma uma figurinha Dantop assim. Se for 3D, forma uma esferazinha de probabilidade, e mais que isso não dá para imaginar, só dá para imaginar, não dá para desenhar. Mas é a mesma ideia, tá? Se você não falar nada, é esse que ele vai gerar. Nós não podemos deixar padrão, porque a gente quer fazer uma nuvem desse jeito aqui, ó. A gente quer fazer uma nuvem desse jeito, tá bom? Então vamos lá, estamos aprendendo a simular. É aula de fake news, é aula de deepfake. Deepfake antigo é geração de dados aleatórios simulados, só isso. Os antigos também faziam fake, só que não era news. Bom, vamos lá. Então agora eu quero ver aqui como é que faz. O helpzinho, tá bom. RMVnorm, vamos lá. RMVnorm. Vamos fazer, sei lá, 10 pontos, 3-dimensional, que eu vou pôr, sei lá, média 1, 1, só para começar. E o sigma, não, vamos fazer civilizado, vai, vamos chamar de mu, vai ser esse vetorzinho aqui, 1. Média do x, parâmetro de locação vai ser 1 no x, 1 no y, é uma coisa aqui, ó. Tá dando para entender? Cadê aquele sinal de vida clássico? Sim. 1. Tá banal? Se tiver banal, você me avisa, tá, gente? Eu não tenho nenhum interesse em ficar perdendo seu tempo aqui no meio da pandemia. Se tiver muito assim, putz, mas isso aí é óbvio, professor. Aí eu dou um power up aí. Vai ser aqui, tá bom? Aqui é o 1. Tudo bem, senhores? Sim. Vai ser o meio da nuvenzinha. Beleza. Sigma, vou chamar de sigmão. Sigma vai ser uma matrix. Matrix. Vamos encher de zeros primeiro, aí depois a gente põe os numerinhos. De tamanho 3x3. Deixa eu ver, sigma. Só que essa não vale, claro. Vamos pôr aí uns valorzinhos, só para, sei lá, sigma 1 vai ser 2. Ah, tá, desculpa. Sigma 22 vai ser, sei lá, 1.5. E sigma 33 vai ser menos 0,5. Por que está errado isso? Rápido. Pô, professor, não existe variância negativa? Não pode ter negativo. Tá certo, desculpa, não pode ter negativo. Pronto. Então, a nossa nuvenzinha vai ser assim. Ela fica no 1. A gordureza dela em X é 2. Então, ela vai até aqui, mais ou menos. Vixe, vai até aqui. Espera aí, vamos fazer a gente imaginar. Quinzinho aqui. A gordureza dela em X vai até aqui, mais ou menos. Ixi, vai ficar nervosa essa nuvem. Em Y, a gordureza dela é 1.5, então vai ser mais ou menos aqui, assim. E a gordureza dela em Z é pouquinho, meio só, vai só até aqui, assim. Tá bom? Então, se eu desenhar a minha nuvem, não vai parecer uma... Não vai parecer uma bola, não. Vai parecer um negócio assim. Vamos ver. Ah, peraí. Vamos começar 2D para ser mais fácil, né? Quem concorda em pôr 2D, aperta a mão para cima aí. Vamos fazer 2D. Vamos fazer 2D. Para ficar mais simples. E eu vou chamar de M. Vai ser 1 em 1. Para ficar mais simples, para a gente poder ver. Deixa isso aqui para depois. Esquece esse. Depois. Vamos fazer 2D para a gente visualizar os pontos. A gente visualizar os pontos. Aí depois a gente parte para esse. O professor está com pressa. Já quer terminar o semestre. Que isso? Tempo ainda, professor. Uma matrix cheia de zeros, que é 2x2. E aí no 1, a gente vai pôr, sei lá, 2, que eu falei aquela hora. E aqui no 2, a gente vai por meio, para ficar
achatadinho, beleza. Note que eu deixei 0 e 0 nas diagonais, isso quer dizer que nós estamos, pelo menos por simplicidade agora, estamos supondo que x não interfere com y, tá bom? Só para ficar bonita a figura, mas isso não é verdade no mundo real. A gente dá depois a gente muda esses valores para ver o negócio mudando, porque eu também não quero ficar muito... Eu quero terminar hoje esse assunto, pelo menos. Então vai. Mas isso aqui dá pano para manga. Eu já falei que é importante, daria para... Mas eu quero ir direto. Então vamos lá. RMV norm. Vamos simular 10 pontos que vão estar centrados em M e vão ter a variância S. Tá, mas era para pôr em algum lugar, né? Vamos pôr aqui vamos chamar de X grande. Pronto, agora vamos plotar. Plot X grande. Eita, vamos ver se faz sentido. Antes de sair fazendo isso aqui, ó. Se eu tivesse RStudio, eu não estava fazendo isso, né, professor? Eu não gosto de RStudio. Vamos botar aqui uma linha no meio. Uma linha horizontal no valor, quanto que era? Então, a linha horizontal, não, vamos botar uma linha vertical no valor da média de x1, que era M1. Maravilha. E agora vamos pôr uma horizontal no M2. Puf, tá vendo? Tá no meio da nossa nuvem. Nuvem vagabunda que só tem 10 pontos. Vamos pôr mais aí. Em vez de 10, vamos fazer 100. Agora vamos plotar de novo. E aí colocar as linhas de novo. Olha só. Você está vendo aí uma nuvem? Professor, como você sabe que isso é uma gaussiana? Eu não sei, eu impus. Eu disse que eu queria números sorteados segundo essa lei. Eu não vou entrar no mérito disso, vocês devem ter visto isso em outras disciplinas, demoraria muito, mas dá para você sortear. Hã? Quê? Que? Desculpa? Liguei o microfone sem querer, professor, desculpa. Mutou o meu? Não, pera. O que aconteceu? Peraí, não entendi. Eu liguei o meu microfone sem querer, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Tem alguma criança chorando aí? Não, né? Então tudo bem. Não tem problema, vamos em frente. Tem que ver as aulas online das crianças. Nossa Senhora. 10 crianças na sala que não mutam o telefone. E a tia fica, fecha esse microfone, Joãozinho. Putz. Vocês ainda são civilizados, vocês não falam nada, não ficam atrapalhando. Vamos lá. Eu podia falar um pouco mais, mas tudo bem. Vamos lá. Vou fazer, em vez de 100, vou fazer 1000 agora. Só para a gente ver se está formando mesmo essa nuvem que diz que é plota. Agora tá com uma cara boa, hein? Vamos fazer com 1000. Agora vamos gerar outra nuvem, que é o outro cluster, certo? E para dar certo isso, a gente tem que fazer um lugar aqui, ó. Deixa eu fazer esse plot, fazer ele grande. Xlim, em vez dele enquadrar todo mundo na tela, eu vou fazer ele de, sei lá, de -5 até 5 no X. E em Y, vamos fazer de -5 até 5 também. Vamos fazer quadradinho. Puf. Quadrado sem... Tá vendo? Quadrado sem mudar já deu para ver que a nuvem é achatada mesmo como a gente queria. Como queria não, como a gente falou que ia ser. Vamos mais longe um pouquinho. -8 e 8. 8 e 8. Pronto. Aí, vamos botar uma outra nuvem tipo aqui, pode ser? Uma outra nuvem aqui. Outra nuvem de pontos no -5, -5. Eu vou chamar de XX, e ainda bem que só tem 2 nuvens, não é mesmo? Vou botar 100 também. Foi 1000 da outra vez. 1000, vou botar 2000 dessa vez. Só que agora... não, mas eu quero outros valores de N. Então, em vez de ser... Agora eu quero que seja -5 e -5. E o sigma, vou deixar igual só por simplicidade. Pum. E agora, só que se eu fizer plot disso, ele vai passar por cima, não vai? Opa, o que aconteceu? Plotei o mesmo de novo. Foi isso que aconteceu. Fiz X. Só que aí ele vai passar por cima, então eu não quero. Eu quero que faça points X
E aí eu vou botar de outra cor só para a gente ver eles. Pronto, olha que bonito. Então temos duas nuvens. Nós vamos. Isso aqui está muito mundo ideal, hein? 2.000 pontos e 1.000 pontos, mundo ideal. Tá? Daqui a pouco a gente diminui esses pontos. Mas você está vendo que está bem separado? Existem dois grupos, um vermelho e um preto. Só que agora nós vamos dar esses dois. Eu e você sabemos que nós construímos para ter dois grupos, nós construímos para que eles sejam bem separados. Então, qualquer método de clustering que não consiga perceber que tem dois grupos, tá viajando. Então, é isso que nós queremos fazer hoje. Vamos, então, criar um XXX, não pega bem. Vamos fazer Z. Z vai... Vou juntar o X e o Y. Primeiro, deixa eu ver qual que era a dimensão deles mesmo. Era de assim. Então, eu vou criar um Z que vai juntar as linhas. Então, é row bind de X com XX e vai criar uma coisa Z de uma cor só, porque o nosso método não sabe que existem X e XX, ele vai ver só Z e de uma cor só, com o tamanho, deixa eu ver, com o tamanho 1.000 mais 2.000 e duas colunas. E aí vou plotar esse negócio aqui. Em vez de XX é Z. Pum! Tudo da mesma cor. Ele não sabe. Claro, gente, pelo amor de Deus, se você tiver um negócio que é só bidimensional, você plota e pronto, né? Não precisa de método estatístico nenhum, não precisa nada de disciplina, não precisa nada de frescura. Quando é simples, você corre pro gol de mão e ganha, tá certo? Faz gol de mão e ganha. Então, se for 2D, você não vai usar nada dessas técnicas não supervisionadas chique. Você vai só plotar e ver. Olha só, tem dois grupos, acabou. Esse 2D que nós estamos fazendo aqui é para a gente ganhar intuição. Isso é claro para vocês? Porque às vezes isso não fica claro e as pessoas fazem besteira e fazem eu passar vergonha lá fora depois. Então eu tenho 3.000 pontos, que eu sou Deus, sei que é assim, mas o computador não sabe. Tá lá os dados. E nós vamos aplicar o cluster que a gente aprendeu na outra aula. Vou começar com o simples. Então, primeira coisa é fazer a matriz de distância. Vou chamar de D, por falta de D é melhor. É dist de Z. Pronto. Vamos perguntar qual é a dimensão de dist de D. Ah, dá pau. Por quê? Porque D é um objeto dist. Então, eu vou perguntar qual é a dimensão, como se fosse matrix de D. É 3.000 por 3.000. Deu errado. Não deu certo. É isso mesmo. Tem 3.000 pacientes, exatamente. Tem 3.000 pacientes de duas dimensões. Deu certo. É isso mesmo. Então, agora vamos fazer. Nossa, 3.000 é muito, mas tudo bem. Chamar de H, vou botar no HClust. Vou fazer o primeiro de todos que a gente aprendeu, que era o HClust, o simplesão. Depois a gente chama as meninas, a Agnes, a Diana, e depois eu vou mostrar mais o que eu não falei da outra aula. Tá tudo planejado. HClust, pum! Já? Que maravilha! Tá pronto para isso? É a hora da verdade. Vou até abrir uma telinha nova, porque eu não quero que passe por cima dessa. É a hora da verdade. Amigo, plota para mim o H. Eita, você está vendo o que eu estou vendo? Dois grandes grupos aqui. Um que, obviamente, tem 2.000 e o outro tem 1.000. Obviamente, nada, teria que contar para saber. Você está vendo que funcionou? Você sentiu? Sim, sim. Legal, maravilha. Para ter certeza que funcionou mesmo, não basta o professor gritar mais alto, certo? Você teria que... O que teria que fazer para ter certeza? Você teria que cortar aqui na árvore. Então, deixa eu dar um print screen aqui para a gente ver. Para a gente discutir o que tem que fazer mesmo. Ixi, não fala aqui. Ah, pelo amor de Deus. Deu pau? Forçar sair? Não, cadê o forçar sair? Forçar sair. Mas será que funcionou o copy-paste? Vamos ver. Não funcionou. De novo. Posso usar o do GIMP.
Screenshot. 2 segundinhos, só para não me perder. Aqui. Pronto. Vamos lá. Para ter certeza que o negócio está funcionando mesmo, o que teria que fazer? Cut tree aqui e aqui. Tudo isso aqui, você corta a árvore, chacoalha, cai as folhas, certo? As folhas vão cair. E aqui. Aí você perguntaria, todas essas pessoinhas aqui, desse grupo que eu vou chamar de A, e eu vou chamar esse de B, todos, sem exceção, estão aqui? Não sei qual é qual. Esse aqui era o de 1000. É isso. Todos estão aqui, sem exceção, e ninguém faltou? Sim! Todos que estão... Bom, portanto, o resto só pode ser o daqui. Se isso acontecer, é porque deu certo. Ele conseguiu mesmo. Ele foi capaz de... Também, né? Esse aqui é bater em morto. Chutar cachorro morto, como diz. Altamente politicamente incorreto. Não, chutar cachorro morto? Não lembro. Nesse daqui. Ele clusterizou, ele agrupou bonito aqui. Para a gente ter certeza, teria que checar. Vou mostrar como faz, mas não vou ficar muito nisso, não. Isso responde à pergunta que um colega fez aí numa outra aula. Como é que faz para manipular isso? Existe um negócio chamado cut tree. Cut tree. Corta uma árvore em grupos de dados. É isso que eu quero. Cut tree, qual é a árvore e quantos você quer, ou a altura que você quer. Então, deixa eu explicar isso aqui. Se você falar para o cut tree 2, ele vai vindo aqui. Deixa eu voltar. Não, se você falar para o cut tree H igual a 5,5, ele vai vir aqui no 5,5. Vai passar o facão aqui. E vai dizer para você que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Ele vai pegar esses aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vai pegar esses grupos. Se você der uma altura, ele parte o facão e corta todas as folhas dali para baixo. Por outro lado, puxa, mas eu não queria apagar esse. Mas tudo bem. Por outro lado, se você falar, em vez de falar a altura, você falar eu quero K igual a 3, ele vai falar, bom, para te arrumar 3, eu tenho que cortar aqui. Porque aí ficaria daqui para baixo, daqui para baixo e daqui para baixo. Então, tem esses dois jeitos. Você fala quantos você quer e ele corta, ou você fala a altura e ele corta. Olha que coisa interessante. Se você não soubesse que só tem esses dois grupos aqui, se você não soubesse disso a priori, você ia ficar inventando um monte de moda aqui sobre os subgrupos, não ia? Você ia ficar, não, porque não sei o quê, porque aqui tem esse grupo de pacientes que pode ser que responda a cloroquina, porque não sei o quê, esse aqui responde a tubaína e não sei o quê, quando na verdade, amigo, daqui para baixo é tudo aleatório, nós construímos aleatoriamente. Ou seja, mesmo você sorteando mesmo você sorteando pacientes ao acaso, haverá uma estrutura, porque haverá distância entre eles. Sempre vai ter um que está mais perto do outro, que está mais perto... esse aqui não é o... que está mais perto do outro, que está mais perto do outro. Então, sempre vai ter uma subestrutura aqui embaixo. Nesse exemplo, por construção, isso é uma coisa que eu quero que você enfie na cabeça, porque tem de gente que fala de coisa que não deve, como, por exemplo, a hidroxicloroquina aí, tubaína, porque o cara começa a discutir as diferenças entre os grupos aqui, Quando, na verdade, nós sabemos que daqui para baixo, que somos deuses e criamos isso aqui, daqui para baixo nada mais faz sentido. Isso é pervasivo, é o que traz também uma má fama para a área de não supervisionado. Porque os caras vê coisas que eles querem ver. Olha esses dois. Não, eu tenho certeza, esses dois aqui são os caras que realmente vão mostrar a cura do câncer. Não tem nada a ver. É uma estrutura. É real isso, tá? Isso aqui não é fictício. Esse agrupamento aqui embaixo, ele é real, mas ele não significa nada. Ele foi gerado
pelo algoritmo de geração de números aleatórios. É por isso que tem que tomar muito cuidado com esse treco. Agora, daqui para cima é para valer. Se eu não soubesse disso, você teria me enganado. Se você quisesse fazer uma pegadinha para o professor e falar, ô, vamos fazer o cara passar vergonha em rede nacional, você criava um negócio desse aqui, falava, ô, professor, meu dado da minha iniciação científica, fiz esse cluster, mas eu não estou entendendo e tal. Aí eu ia falar, ô, cara, eu acho que tem um cluster aqui, mas talvez tenha aqui, e talvez tenha aqui, e você ia ficar, aham, sei. Aí depois você ia revelar que é tudo aleatório e ia ficar com cara de tacho. Quer dizer, tem que tomar cuidado com isso aqui. Por outro lado, a gente não, quando você tem um problema real que você não sabe qual é a estrutura, pode ser que tenha uma estrutura mesmo. Por isso, você não pode sair fazendo fazendo cluster e pegando só as duas primeiras e descartando o resto. Toda aula eu falo isso porque isso é importante, tá? Mas hoje eu vou falar menos disso. Beleza. Parece que funcionou. Vamos fazer mais um diferente. Funcionou no sentido que, de fato, ele é capaz de cortar. Vamos usar o cut tree para ter certeza. Se eu cut treezar aqui no 10... Isso aqui é 10, aqui é 15, aqui deve ser uns 12. Vamos cut treezar no 12. Cut tree H e uma coincidência ruim de nomes. O que ele chama de H, justamente ele chama da altura. Tá. E eu chamei H o meu H-cluster. Então, vai ficar esquisito para você de casa que não está entendendo nada depois, mas é H com... Só eu não pôr nada aqui. 12.1. Só... E vamos ver o que acontece. Mas assim não dá. Eu quero que ponha em algum lugar. Deixa eu ver. 12.1. Vou chamar de... árvore. Vamos dar uma olhada na árvore. O que é a árvore? É um vetor de inteiros. E o que tem nesse vetor de inteiros? Ei, peraí, 12? Não, era para ser só 1 e 2, amiguinho. Peraí, deixa eu ver de novo aqui. Cut tree. Um vetor de alturas onde a árvore deveria ser cortada. É isso mesmo. A árvore é produzida por um H-cluster. Foi exatamente o que eu fiz, H-cluster. Deixa eu ver se fiz alguma coisa errada. O professor, não tem a ver com a ordem? Você colocou como se fosse onde você quer que corte no primeiro argumento depois da árvore. Eu acho que é o número de grupos, não sei, só nada a ver. Pode ser. Deixa eu... Olha, ótima hipótese. Se o que você falou for verdade, vai ter... Não pode ser. E se eu colocar 12.1, ele não pode fazer 12.1 clusters, não é mesmo? Isso é arredondar? Não sei, estou levantando hipóteses. Não, mas foi uma boa hipótese. Deixa eu ver isso aqui. Unique. Olha, tem tudo a ver com o que você está falando, porque ele fez 12 clusters. Tá bom. Talvez você tenha razão, cara. Deixa eu botar aqui claramente que é isso que eu quero. E agora... Ei, moleque! Quem foi que falou isso que já tirou 10? Cadê? Rafa. Deixa eu ver. Vou levantar a mão aqui. Aê! Já ganhou 10. Ixi. Pode ir embora, já ganhou 10. Muito bom, você tem razão, eu estava errado. Agora sim, vamos ver aqui a cara do negócio. Eu achei que o que você falou não fazia sentido por causa disso, ó. Mas o que ele fez? Ignorou essa parte aqui e buscou 12 clusters. Tá entendendo, hein, mano? Gostei. Deixa eu ver o último aqui. Então, agora eu teria que descobrir se todos os caras que são do grupo 1, deixa eu ver o que mais que tem dentro do objeto H. Tem os labels, deixa eu ver. Eu quero saber quem é quem aqui. Não. Order, talvez. Tá, todos aqueles que são do 1 até o 1000 tem que ser do grupo... É que eu não pus nenhum... Se eu tivesse colocado nominhos dos pacientes, ia ser bem mais fácil, era só ver se tinha tantos e tantos. Mas vou deixar para lá, vai. Eu acho que você acredita em mim que funcionou, senão nós vamos perder muito tempo. Também não tem como não funcionar. Você corta aqui e também você vê que esse tamanho 1000 e esse tamanho 3000, é claro que todo mundo que está aqui está lá. Eu devia ter colocado nome nos pacientes, porque aí era só ver se as duas listas eram iguais, ele cuspiria o nome bonito. Mas deixa para lá.
Vamos tocar em frente, que eu quero continuar explorando outros métodos. Aí você fala, beleza, que bom que funcionou, né? Então vamos fazer outro diferente? Vamos. Mas o basicão, hclust, é o que vem com o R pronto. Se você quiser usar o das meninas, você tem que chamar a biblioteca cluster. E agora dá para fazer Agnes, etc e tal. Já esqueci como é que chamava a variável mesmo? Nossa, tá cheio de letra aqui. Acho que era M. M eram os meus dados. Vamos ver se é isso mesmo. Meus dados... Não, não é não. M é minha matriz de sei lá o quê. Cadê meus dados? X, Z, chamava Z. Tinha 3.000 pontos e 2 colunas. Isso mesmo. Meus dados sem saber dos grupos. Todo mundo com uma cor só. Agora nós vamos botar para Agnes. Deixa eu lembrar aqui como é que faz. A Agnes, dessa vez, nós vamos dar para ela uma matriz de dados. Nós já vamos dar a matriz de dados e pronto. Vou deixar euclidiano mesmo. Não vou mexer na estandarização, porque é tudo na mesma escala. E não vou fazer... Vou deixar exatamente default. Vamos ver o que ela faz. E aí eu vou chamar ela de Agnes. Agnes, faz para mim aí com esses dados Z. Pô, só isso? Tá demorando muito. Ô, Agnes, só 3.000? Fala sério. Dá um Ctrl+C aqui. Deixa eu olhar o help para ver se fiz alguma coisa errada. 3.000 é muito pouco para dar pau. Senão nós não vamos fazer o vazamento lá do Einstein nunca. Quem pegou os dados do Einstein para a gente poder... Vamos ver onde que o Bolsonaro clusteriza? Pô, ninguém tem coragem de falar isso no YouTube, né? Não, tudo bem. Eu também não peguei, viu? Mas queria ter pego. Por que você não fez, Agnes? Qual que é o problema, mocinha? Eu fiz a transposta de Z, porque olha só. Primeiro deixa eu ver se deu certo. Se você vai falar. É isso mesmo? Inválido. Não, não pode ter só 2. Então não é transposta, não. É Z mesmo. Pô, tá demorando muito. 3.000 por 3.000 não é nada do outro mundo, Agnes. Professor, Faz aí. Fala. não era esse que tinha que receber aquela estrutura de distância, não, né? Não, então, era exatamente isso que eu estava tentando... Deixa eu explicar. Vou lá de novo. Bom, podia ter deixado rodando e aberto o outro para pôr no help, mas não foi esperto, porque a gente ia conversando enquanto ela fazia. Vamos, Agnes! Ó, quer ver? Cluster. Agnes. Ó, dentro do pacotinho cluster, se você der de entrada X, onde X é data matrix, ele faz também. Porque é data matrix ou de similaridade matriz. Ele percebe sozinho se você já deu as distâncias ou se você está... Pô, 3.000 por 3.000 não é tanto assim, cara. Que isso? Não é Big Data, não. Eu vou deixar fazendo tudo, porque eu apertei contra... Vou deixar fazendo, vou até pedir um diet aqui. A gente vê quanto tempo demora. Mas qualquer coisa eu diminuo um pouquinho, porque também não é isso que eu não quero ficar... Mas, ó, ele recebe os dois, tá vendo? Isso ou isso. Quem recebia um só é o hclust, que é o basicão. Que recebe um D, que é uma dissimilaridade de matriz, entendeu? Esse que você falou agora, que você está pensando, é o hclust. O Agnes teria que dar conta. Certo. 3.000, quanto que é 3.000 por 3.000? Tá bom. Não é tão pequeno assim, né? Também não é nada do outro mundo. Eu vou diminuir um pouquinho, só para a gente não ficar apanhando com isso, tudo bem? Mas o hclust fez rapidinho, você viu? Não sei explicar por que isso está acontecendo. Deveria ser rápido.
Uma outra coisa que tem existe um método, eu vou mostrar daqui a pouco, ainda hoje, um método para clusterização de Big Data, cujo nome... conseguiu fazer. O senhor está sem paciência, cara, não consegue esperar um minuto. Demorou mais que um minuto, já começa, tá demorando. Pô, cara, um minuto, não deu tempo nem de ler o e-mail. É que a gente vive num mundo frenético. Você manda o zap, você responde 3 horas depois, os caras. A pessoa responde 3 horas e fala, desculpa pela demora. Cara, 3 horas não é nada. Se demorar 3 meses, um minutinho só. Então vamos ver como é que ficou. Plot AG. Cadê AG? Passou por cima do meu outro. Mas tudo bem. Aqui o nosso resultado por Agnes. Bom, também deu certo, dividiu em 2. Isso aqui é estranho. Por que a observação 900 ficou esquisita? Vamos ver quem é? Vamos ver quem é, mas vamos abrir um X11 novo. Vamos abrir um plot. Chamava Z, não é mesmo? Z. Aí me mostra points. O Z900. Linha 900. Da direção 1, da dimensão 1, e Z900 da direção 2, e me coloca isso com vermelho, e me mostra... Deve ser o ponto mais distal do centro. Esse aqui, cara, isso mesmo. Mas, poxa vida, olha só, ele achou que isso aqui era longe o suficiente. Você tá vendo o que eu tô vendo, pessoal? Sim. Ele achou que isso aqui, que não, assim, faz parte da nuvem, é um evento raro, digamos assim. É um evento mais raro numa nuvem gaussiana que tem 1000 pontos. Mas ele achou que era raro o suficiente para ficar... tá bom, isso é estranho. É estranho não, é um efeito colateral do algoritmo. Mostrando mais uma vez o que eu falo várias vezes, tem que tomar cuidado com o negócio de aleatoriedade e tal. Daqui para baixo, eu acredito. O coeficiente de aglomeração foi ótimo, você vê que é 0,99. Ou seja, essa métrica que a gente não discutiu ainda, vai ficar para outra aula. Senão também não dá tempo. Mas eu quero ter uma aula só para falar disso. Mas por essa métrica aqui, ele acha. É como se ele estivesse falando, do ponto de vista de computação, deu certo, tá? É que nesse exemplo aqui não tem biologia, não tem nada, não tem conhecimento por trás. Então. Só tem a computação mesmo. E, de fato, é um cluster que era para dar certo mesmo, era para ser um bom procedimento de agrupamento. Por quê? Porque a gente fez o negócio ficar desse jeito aqui, né? Agora, esse cara aqui, por que ele não... Vamos ver... mas aí depois eu não vou conseguir caçar ele aqui no meio. Tudo bem, deixa eu falar. Vou conseguir hoje, né? Mas claro que tem jeito de fazer tudo isso que eu estou falando, mas... Vamos fazer mais um. A gente fez o Agnes. O que mais que a gente fez? O Diana. Vamos fazer a Diana. A princesa Diana. Não era esse. Diana, sem mudar nada, tudo. Vou chamar de Lady Di. E vamos esperar um pouquinho. Um minuto não vai matar, não é mesmo? Dá tempo até de contar uma piada. Ou abrir o negócio aqui e já mostrar uma coisa para vocês. A gente viu 2, mas tem mais do que 2, tá? Tem a Diana, tem a Agnes, tem a Pam. A Pam é legal também, ó, que a gente vai fazer agora. A Pam, em português é Pam, né? Mas em inglês tem um nome que é Pam. Tem gente que chama Pam, de Pamela. Tem uma famosa aí. Particionamento de clustering em K-clusters, em torno da medioide. Esse aqui é o daquela outra filosofia que eu contei para você que existe, mas a gente não abordou e hoje eu queria abordar, que é a filosofia do, em vez de fazer árvores, outro approach, em vez de fazer as árvores, você faz caixas. E nas caixas você fala, entre em alguma, e aí o algoritmo divide em caixas. Só que nessa forma de fazer, você tem que falar quantas caixas, as caminhos, ou camedioides nesse caso aí. Você precisa falar quantos você quer. Eu quero 3, aí ele vai lá e faz. Eu quero 20, ele vai lá e faz. Ele põe as suas observações do melhor jeito possível nessas 20 ou nessas K caixas que você pediu. Eu quero fazer ela daqui a pouco. É a PAN, mas é a mesma estrutura. Dá para sofisticar, por exemplo. Você pode até falar onde... o que aconteceu aqui? Você pode até falar onde você quer os medioides. Medioides é um...
é um nome bonito para os centros. Só que nesse caso aqui são centros de inicialização do algoritmo. Eu não vou falar disso hoje, a gente vai voltar nisso alguma hora, ainda antes desse semestre acabar, mas hoje não, que é muita coisa. Hoje eu só quero que você saiba que, do mesmo jeito que do mesmo espírito que a gente fez da outra vez, a PAN precisa de alguns parâmetros. Ela precisa, obviamente, ou dos dados ou da matriz de distância, ela precisa do número de grupos que você quer, e o resto tudo tem padrão. Se você não falar nada, vai ser euclidiano, mas ela também tem Manhattan. Você pode inicializar as sementes, tem outras pessoas que chamam de semente, as sementes dos seus clusters com alguma observação específica, e depois ele converge. E tem estandarizar também. Cluster only, se você não quiser que guarde as observações. Essas outras coisas eu não lembro, são detalhes do algoritmo, de como é que ele fala que chegou na convergência. Não veio ao caso hoje, pode usar tudo default, ninguém precisa mexer nessas coisas não, se não souber exatamente o que está fazendo. Agora, mexer nas distâncias até que dá. Essas alturas já devem ter terminado lá. Terminou. Vamos ver como é que fica a Lady D. Lady D. Aí o coeficiente divisivo ficou em 0,99, ou seja, ela gostou da divisão que ela fez. Esse aqui é uma análise não é banner, como é que fala? Esqueci o nome. Puxa. Silhueta. É a análise da silhueta dos clusters para ter uma ideia de quão bom ficou a divisão. A gente vai falar disso eventualmente, agora não vem ao caso. Tem a ver com a qualidade do resultado final. E aqui, vamos ver como é que ficou. Ela não achou estranho aquele separadão, dividiu em 2, com uma boa performance, segundo o coeficiente divisivo, então deu certo também. Claro, para ter certeza que deu certo, teria que pegar quem são esses caras aqui e ver, e você vai ver que vai dar certo sim, porque aqui tem uns 1.000, aqui tem 2.000, é o dobro. Bom, a estrutura daqui para baixo é tudo aleatório, não deveria ter informação nenhuma, só daqui para cima, mas no Diana tem uma ressalva importante, que eu gostaria de enfatizar, que o Diana, ela é uma princesa divisiva, ela divide as coisas. Então, por construção, esse algoritmo, aqui são todos os dados, tá? Ela vai dividir no meio e por metade para cada lado. Então, só porque dividiu em 2 no começo, não quer dizer que deu certo com Diana. Porque sempre vai ter uma divisão em 2 no começo. Faz parte de como funciona o algoritmo. E assim sucessivamente vai dividindo. O meu argumento para dizer que deu certo é o que eu estou vendo aqui, que dividiu o tamanho certo das nuvens, e o que eu não estou vendo, mas eu já fiz, porque todo ano a gente faz isso, blá, 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 é fazer o cut tree, cortar. Na verdade, não sou eu que faço, são os alunos que fazem, eu fico andando de mesa em mesa mandando eles fazer, tipo personal trainer. Aqui não dá para fazer isso, problema seu, porque eu tenho certeza que se eu tivesse na sua cola falando para você fazer, você ia fazer e ia aprender muito mais. Agora eu preciso contar com você e sua autodisciplina para fazer as coisas sozinho, ou sozinha, num semestre de pandemia. Eu duvido que você esteja fazendo 10% de tudo que te mando, mesmo porque deve ter aumentado a quantidade de coisa que manda você fazer. Então eu vou deixar passar dessa vez, tá bom? Mas o certo, o ideal era você fazer essas coisas, não eu, tá bom? Eu ia ficar indo de um por um, e alguns eu consegui rápido, outros não, e assim a gente ia em frente. Mas dessa vez não dá para fazer isso. A menos que você queira me mandar seu código e perguntar, eu fiz assim, assim, assado, você pode ver? Eu olho. Nas nossas aulas não presenciais, não síncronas, assíncronas, eu olho, tá bom? Mas enfim, então é por isso que eu estou te falando que funcionou sim. Agora eu quero mostrar esse outro que eu não mostrei da outra vez, o PAN. E aí eu nem preciso mais desse. Vamos ver o PAN. PAN. A PAN. Ai, caralho, isso. Isso. Pô, vou ter que cortar depois e editar essa parte. A PAN, vamos rodar ela? É muito... Você vê que depois que você aprende 2 ou 3, é muito fácil, e é para ser, por construção, feito assim, de ser fácil para rodar o resto. Porque é tudo dentro de um pacote que tem uma filosofia. Então, é só vir aqui, mesmo sem saber o que está fazendo, dá para fazer. Isso é perigoso. Mas eu vou chamar isso de Pamela. Pronto. Pamela. E aqui a gente vai fazer um PAM dizer.
Só que se eu fizer só isso, ele vai reclamar. Falta de... E como é que nós fazemos isso aqui? Bom, se eu colocar 2, eu estou roubando, né? Porque, pô, por que 2? Como você sabe que é 2? Então, esse método, ele tem um problema sério, que é contornável, eu já vou falar daqui a pouco. Mas ele tem um problema sério. Você precisa, de antemão, falar quantos grupos tem. Então, qualquer procedimento de validação cujo o endpoint de deu certo ou não seja o número de clusters criado, estará viciado. De novo. Se você, para olhar para uma coisa e falar, viu, funcionou, precisa do número de clusters obtido, do número de grupos obtidos, você não pode usar um método cuja entrada era o número de clusters que precisa. Faz sentido ou não? Mas uma vez dito isso, então não dá para fazer isso aqui. Existe um método que a gente vai ver ainda esse semestre, que numa aula, não vai ser aula inteira só disso, mas é um método que descobre qual é o tamanho, descobre quantos grupos tem. Então, é um método de vários que existem, mas dentro do mundo da inteligência, dentro do mundo do reconhecimento de padrões / aprendizagem de máquina, existe o... Deixa eu desenhar isso. Já está acabando. Professor, Fale. mas eu não entendi ainda muito bem qual que é a utilidade do algoritmo não supervisionado, se você tem que falar mais ou menos o que espera, 2 grupos, 3 grupos, assim. Por exemplo, Então, quanto? Tá. Eu entendi o que você está falando. É o seguinte. Se o objetivo da análise é descobrir quantos grupos... Como o eu vou... objetivo da análise é descobrir quantos grupos, isso não presta. Por quê? Porque para fazer isso, você precisa já saber quantos grupos. aí eu usaria algum método, tipo cotovelo, Isso. alguma coisa assim. É o que eu vou... Isso, Tá. por aí. Tem um mais sofisticado que isso. É o que eu vou falar em um segundo depois que eu te responder. Perfeito. Então, se o objetivo é descobrir quantos grupos tem, não presta esse método. Porque esse método pergunta para você, é igual aluno, você chega e fala, quanto que dá isso? Aí o cara vira para você e fala, mas quanto que dá isso? Tipo, mas peraí, foi eu que perguntei. A prova é sua, né? Entendeu? Entendi. Clássico. Não, valeu. Então, não presta para isso. Se o objetivo é, cara, me separe isso aqui em 2 grupos, eu quero classificar. Eu tenho um conjunto de dados, eu falo, me separe em 2 grupos, faça o melhor possível e me separe em 2 grupos, porque eu só tenho direito a 2 grupos, aí ele separa em 2 grupos. E Entendi. separar em 2 grupos não é dividir no meio. O algoritmo pode chegar à conclusão de que isso aqui é um grupo e esse é outro. Entendeu? Entendi. Tá De certo. forma não supervisionada. Ele diz para você, com essa matriz de distância que você me passou e com o melhor possível, com o estado da arte em não supervisionado, você pediu 2, a divisão tem que ser assim. Sacou? Entendi, professor. É outra coisa. Eu tava com a Peraí, mesma dúvida que ele. Desculpa, fala de novo. Eu não entendi direito, eu tava com a mesma dúvida que ele. Mas a explicação satisfez ou quer que retorne? Retorne. Retorna. Seguinte. Vamos com calma. Esse método que nós estamos falando agora, essa família, essa forma de raciocínio que nós estamos falando agora, daqui para cá, não é mais a de árvore, tá? É novo. Eu mostrei, novo não, eu já falei disso, mas agora eu estou mostrando o programinha e tal. Esse raciocínio, ele exige que você fale quantos grupos tem, ou quantos grupos você quer. Porque talvez tenha 20 grupos, mas você pediu 2. Talvez tenha 2 grupos, mas você pediu 20. Se tiver só 2 grupos e você pedir 20, o que vai acontecer na prática? Ele vai fazer assim, ó. Se tiver só 2, a verdade é 2, e você... Putz, não tem mais espaço. Tem que ter feito uma lousa maior. Aqui no cantinho, ó. Se você pedir... Vai ficar esquisito depois, mas... Whatever. Se você pediu 20, mas tinha só 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e vai fazer assim, ó. Então, vai ter o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai fazer desse jeito. Percebe? Ele vai fatiar desse jeito. Mas ele nunca vai pegar um cara daqui e pôr do grupo daqui. Nunca. Se tinha 2 e você pediu 20, ele vai fazer uma coisa desse tipo. Agora vamos ver o contrário.
Se tinha 20, eu não vou desenhar 20, mas vamos supor que tinha 20, e você pediu 2. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Peraí. Vamos supor que tinha 20. Aqui é uma nuvem, tá? 20 não, vamos supor que tinha 6. Tinha 6 grupos, tá? E você pediu 2. Ele vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Nesse exemplo, vai fazer uma coisa desse tipo. Vou chamar esse de grupo 1 e esse de grupo 2. Mas dá para ter mais, né? E é aí que entra o que eu ia falar de como achar os grupos. Existe toda uma área, uma sub-área de pesquisa, inclusive. Tem gente que ganha vida fazendo isso. Tem gente que ganha vida fazendo deep learning, tem gente que ganha vida com algoritmos genéticos, tem gente que ganha vida fazendo bioinformática só de um certo tipo, e tem gente que ganha vida atacando o problema, que é um problema importante, de quantos grupos tem num certo conjunto de dados. Num certo conjunto de dados, não. É um problema importante que não está totalmente resolvido ainda, tem zilhões de métodos, e as pessoas estão sempre mexendo com isso, porque é uma coisa importante e não é trivial. Beleza. Um deles é um negócio que se chama gap estatística. Eu quero discutir outro dia, mas hoje eu quero... E basicamente ela faz o seguinte. Divide em 2. Ficou bom? Que nota teve essa separação? Tirou 8,5. Divide em 3, aí ficou assim. Ficou melhor? Ficou 9,5. Opa! Divide em 4. Divide em 5. Divide em 6. Nossa, 6 tirou 10. Divide em 7. Aí começou a ficar ruim de novo. Divide em 8. Começou a ficar ruim. E aí, dentro de um range que vai desde 2 até um número máximo de bom senso, que teoricamente o máximo é o número de pontos, né? Porque no pior das hipóteses, no limite, você tem um cluster para cada ponto. Mas é claro que você não vai deixar o algoritmo ir até lá, porque senão você é xarope. Tem que ser de 2, sei lá, de 2 até 10. Você define o máximo. E ele vasculha, tenta 1, tenta 2, tenta 3, vasculha qual é o melhor K para o seu conjunto de dados, de acordo com algum critério pré-estabelecido. Então, toda vez que a gente fala o melhor, tem que ter um critério pré-estabelecido. Então, existem métodos que, quando você joga os dados, ele fala, eu acho que aí tem K igual a 3. Hoje eu não quero fazer isso, tá? A gente vai ver isso na próxima. Eu acho que tem K igual a 2. E quando eu digo existem métodos, sim, é uma pacotinha do R que você chama, aperta 2 botões e ele resolve e pronto. Mas a teoria por trás é nervosa, eu não vou me afundar nela nem na próxima aula, mas eu vou te dar uma noção um pouco mais profunda do que essa que eu estou acabando de falar. Mas é basicamente isso. Você chega e fala assim para o método, se eu usar K-médias, você tem que falar para ele que método que você quer. Se eu usar K-médias, qual é a melhor divisão? Qual é a melhor número de caixas que eu posso ter? Aí ele processa, faz o bootstrap dele, faz as coisas que ele tem que fazer e fala, usando K-médias nesse seu dado, K igual a 2 é o ideal. Aí você fala, obrigado. E aí você entra com K igual a 2 aqui. Percebe? Então eu quero que você tenha na sua cabeça conceitualmente separado que achar o número de grupos naturais que tem dentro do seu... Achar o número de grupos que tem nos seus dados é uma coisa, e impondo o número de grupos assim os separar é outra coisa. Fez sentido isso? Professor, eu acho que sim. Então, precisa estar bem... Um é viciado, né? E o outro você tem não um vício, né? Você pergunta para alguma ferramenta... O termo vício, apesar de ser verdadeiro, ele é forte, porque ele dá a entender que quando você fala que quer 2, está falando besteira. E às vezes não é não, às vezes é 2 porque tem que ser 2 por motivos externos, sabe? Você sabe que é 2. Às vezes você quer impor 2, mesmo que o método fale que tem 5. Não, cara, eu quero só 2, eu quero um melangioma e normal, sei lá. Você está fazendo questão de ter só 2, percebe? Não é, às vezes, fazer questão de ter só 2, você impor o número é arbitrário, mas não é viciado. É arbitrário, mas por algum bom motivo. Agora, quando você não tem motivos, quando você realmente não sabe nada, aí colocar 2 é só por preguiça mesmo. Entendi. Entendeu? Não, perfeito. Às vezes, impor o valor de K é principled, seria em inglês. Principiado não é, a gente não fala isso em português.
é embasado. Existe uma razão pela qual você impôs K igual a 2, K igual a 20, K igual a 7, sei lá. Você impôs isso porque só tem 7, sei lá, só tem 7 faixas. Então não adianta eu arrumar mais grupo do que 7 faixas. Eu quero saber quem tem nível para ser preta, para ser marrom, para ser verde, para ser azul, para ser sei lá o quê. Você impõe isso, entendeu? Mesmo que os dados digam que podia ter mais. Esse é um tipo de problema. Então, a parte não supervisionada aí está na divisão nos grupos e não quantos grupos tem. Um outro problema diferente, mas relacionado dado uma montanha de dados, seja uma pilha de dados, por favor, algoritmo, quantos grupos você acha que tem aqui? Esse problema é difícil, não é um problema trivial, não é só apertar os botões. Hoje existem métodos implementados de tal forma que você só aperta o botão e pronto. Mas o problema conceitual não é só apertar o botão, porque você não sabe quantos grupos tem. Você sempre tem algum tipo de modelo por trás e tal. Faz sentido, não? Por exemplo, na área que eu estou trabalhando, a pergunta de $1 milhão é: quantos grupos de autistas existem? E tem papers que falam que não existe grupos, é contínuo. Ou seja, vai ficando... você vai do ruim até o bom, passando por todos os passos. Tem gente que fala, não, é discreto, tem 2 tipos de grupos. Então, por exemplo, você sabe que nas disciplinas dos alunos, a gente sabe disso, tá? Lá vai o politicamente incorreto. Eu acho que é isso que eu queria introduzir hoje, esse outro estilo de não supervisionado. Queria jogar essas ideias principais aí, queria mostrar um programinha. Ele não é o único que faz isso, tem um tal de K-means, que é o clássico dos clássicos. Seria o equivalente do H-cluster, que não precisa de pacotinho nenhum, já está lá no jeito do Excel, não, do R. Então, o H-cluster e o K-means... Oi, caramba, não queria ver o fonte dele. O H-cluster e o K-means são o feijão com arroz desses 2 estilos de fazer as coisas. Com a biblioteca, trazendo a biblioteca cluster, você ganha o Agnes e o Diana no primeiro mundo, nesse mundo aqui de hierárquico, ganha a PEM, que não é exatamente igual ao K-means, a gente fala K-means, mas é K-means, tá bom? Ou K-médias. Quando mistura os 2 é que fica esquisito, mas tudo bem. Todo mundo faz isso, também faço. Você ganha o PAN e ganha peraí, que eu nunca lembro o nome dela. Veja mais. Cadê o Veja Mais? A Daisy. Tem a Daisy também. A Daisy Não é a Daisy que eu queria, não. Desculpa. Cadê o outro? Deixa eu pensar. Veja também. A Fanny. A Clara. Isso tem a Fanny e a Clara. Eu vou falar rapidinho, mas vamos retomar, porque já passamos 10 minutos, você já deve estar cansado, eu também estou, então eu vou falar rapidinho. Mas além do PEN, quando você usa uma biblioteca, você ganha acabei de esquecer, era a Daisy, a Fanny e a Clara. A Clara é a seguinte, é a mesma coisa que o K-médias, só que para Big Data. Então, esse negócio de PEN, a PEN não aguenta qualquer coisa, não. A Clara aguenta. Então, o PEN, se o dado for muito grande, mesmo sendo uma tarefa simples, dividir em caixas, não dá conta. Big Data não dá conta. Mas a Clara foi desenhada para dar conta a filosofia é a mesma, tá? É a mesma coisa que tem que fazer. Inclusive, tem uma métrica que no outro não tem, o Jacquard, que eu não lembro mais o que é. É outra métrica interessante. Tá aqui para discretos. Deixa eu falar, mas é interessante. Então, a Clara é para quando tem, e a Fanny, que é uma legal que eu quero... A Clara eu vou retomar também, mas a Fanny é para fazer fuzzy. Eu mencionei isso na primeira vez, isso é bem legal, que é quando você quer dividir em caixas, mas não tem certeza absoluta que o cara está aqui. Então, ele meio que dá pesos de pertencimento. Ele fala que, olha só, não é probabilidade, são conceitos primo-irmão, mas não é a mesma coisa. A pertinência ao conjunto da lógica fuzzy não é a mesma coisa que probabilidade. É muito parecido, mas não é igual.
o pertencimento de um ponto a uma certa caixa, por exemplo, A, B, C, pode ser que ela seja 80, não é 80%, porque não é probabilidade, acabei de falar isso, mas ela tem um peso 0,8 de pertencimento aqui, 0,2 aqui. Então começa a ficar mais chique, mais interessante, porque aí você pode ver quais são os casos que não sabe para onde vão. Por exemplo, se eu pegar essa distribuição da vida aqui que eu falei, dos caras que vão dar certo de qualquer jeito, os caras que não vão dar certo de qualquer jeito, isso é bem grosseiro, politicamente incorreto, mas todo mundo pode vencer na vida, blá, blá, blá. Mas vamos supor que com o seu mindset de agora, a gente sabe que você não vai dar certo. Se você não mudar, você vai. Mas se você mudar, você vai dar certo. Então vamos só para simplificar, deixar desse jeito. E aí tem os caras do meio. Os caras do meio, eles vão estar meio a meio se você mandar dividir em 2 grupos. Os que vão dar certo e os que não vão dar certo. Desse jeito aqui, os grupos vão dar certo e não vão dar certo, tem mais certeza de que eles pertencem a cada grupo. Mas se tiver muita gente em dúvida, vai ter pesos fuzzy. A gente volta nisso na próxima aula. É muito fácil de fazer, não é tão fácil assim de implementar, porque tem essas questões do peso de pertencimento, mas por hora eu só quero falar isso para vocês verem que as mocinhas do pacote cluster são o máximo, tem um monte de coisa legal que faz aí. Tem a Fanny, a Daisy, a Clara, a Agnes, a Diana e a Pam. 6 coisas interessantes, tá bom? Acho que chega por hoje, já deu para... eu queria era isso. Agora a lição de casa. O que eu quero que você faz? Adivinha? Eu quero que você... Não deu tempo de fazer hoje, eu queria ter feito hoje. Eu quero que você repete tudo isso, igualzinho, só que deixando mais difícil para o código. Criando mais difícil para os clusterizators aí, para os agrupadores. Eu quero que você gere essas... Vamos fazer 2D ainda para ficar fácil e entender o que está acontecendo. Gere esses pontos aleatórios com menos pontos, tá? Porque 3.000 pontos no total é muita lambuja para você, muita moleza. Faz com 100 e 200 para a gente... Explora isso aí. Explora, porque isso é uma coisa que se a gente tivesse ao vivo, eu ia mandar você fazer ao vivo, ia lá e falar, nossa, ficou legal, agora eu não posso fazer isso, eu preciso que você faça isso. Não só assista a aula e absorva, você tem que fazer. O código é esse, não tem nada além disso aí. Aí você cria nuvens que estão um pouco mais entrando, assim, para ver até a hora que o negócio se perde, não consegue mais dividir. Não precisa ficar fazendo um monte, faz alguns. Você pode dividir com os seus colegas, não precisa fazer tudo. Fala, eu vou fazer esse, você faz esse, você faz esse. Faz um notebook Jupyter aí, faz uma coisa coletiva para diminuir também o serviço que cada um tem que fazer. Aí, porque o trabalho final para você passar nessa disciplina vai ter a ver com isso, não vamos falar disso agora, fica para offline no chat e texto ou para a próxima aula, mas vai ter a ver com isso. Aí você vai entrando, vai vendo que vai ficando mais difícil. Entendeu? Funcionou? Faz a mesma coisa, só que com mais dimensões. Se você for corajoso, você já parte para N dimensões logo de cara, de 2 para N. Se você for covarde como eu, se você for maricas e tem medo de morrer de Covid como eu, se você é frouxo e acha que tinha que ter contenção, que tinha que usar máscara e tudo mais, porque vida vem antes, tem família, se importa. Se os seus filhos 01, 02, 03 não estão já resolvidos na vida, você precisa cuidar deles, você faz o 2D, passa para 3D, e aí você parte para uma maior. Na 3D vai ficar desse jeito. Vai ser mais difícil de visualizar, mas o R está cheio de pacotinho que visualiza isso, vou deixar você olhar, é realmente só googlar e achar. Dessa vez eu não vou ajudar. Das outras vezes eu ajudava e tinha até os próprios coleguinhas dos outros turmas, da mesma turma, que, eu fiz isso, fiz assim. Era impressionante como estarem numa sala, apesar de a gente achar que é xarope isso, que tudo pode ser feito online, estar numa sala, todo mundo junto, ajudava bastante, porque os coleguinhas se ajudavam, eu não precisava fazer tudo. Era bom para mim, inclusive. Mas para eles também, tá bom? É isso que é para fazer. Pegar a gaussiana multivariada e explorar os parâmetros para ficar cada vez mais difícil, 2D, e explorar mais dimensões. Eu quero que você sinta o que está acontecendo para você falar, entendi como esse treco funciona, não do ponto de vista de entranhas, que é importante também, mas para quem vai pilotar, é mais importante entender o que está acontecendo do que as entranhas. Você confia nos computeiros que fizeram isso há mais sei lá quantos anos, né? Em vez de ficar mexendo com a parte da implementação, mas você aprende a intuição do negócio para você implementar e aí começar a usar com propriedade quando você precisar usar no mundo real. Deu para entender? Posso ir embora? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Deu para entender, professor. Eu mandei aqui no grupo também para lembrar o que é para fazer.
O professor, Maravilha, maravilha. Ótimo. eu posso fazer uma pergunta, não tem nada a ver com isso. Pode sim. É mentira que eu quero ir embora.